Marcelo Coutinho, meu amigo, bem-vindo e bom dia. Bom dia, queridão. Vamos lá, com o índice futuro, com o dólar, bora lá. Bom dia. Belezinha, muito agito, muita volatilidade, que é o que a gente deve ter como modus operandi de Donald Trump. Você viveu o mercado de 2016 a 2020 na trincheira, ô Coutinho? 2016 a... Vivi 2016, opa. Viu muita volatilidade com as declarações do Trump e o jeito Trump de governar? É o que você falou agora há pouco, né? Pra quem gosta de sentar na cabeceira, realmente não tem a menor dúvida, né? É pra cima, é pra baixo, é vol pro trader de plantão. Eu acho que próximo, até o dia 20... E depois do dia 20 em diante, eu acho que a gente deve ter uma movimentação maior. Vamos lá, meu amigo. O seu destaque para o dólar e para o índice. Por onde vamos? Bora, vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Índice do seu lado esquerdo. Bom, o índice baixista, o canalzinho aqui está redesenhado. O índice sobe 2 dias, cai no dia de hoje, cota 121.750. Viés do índice permanece baixista. Não muda meu racional. O índice deveria, independente de qualquer coisa, voltar. Testar 119, objetivo 114. E aí tracei aqui o Fibo da eventualidade de alta. Ontem tentou bater nessa resistência do canal, não conseguiu. Por enquanto cai. Se subir, sua máxima projetada 124.356. Viés direcional do índice baixista. Dólar na contraponta, coloquei 2 setinhas em verde para ajudá-los. Nota que o candle de ontem é igual o candle do dia 20 do 12. Então praticamente é um martelo de reversão no final de uma baixa. O mercado sobe. Ontem, martelo de reversão no final de uma baixa, o mercado sobe. Então, dólar a priori faz ainda a sua figura de convergência, tem o fundos ascendentes, topos descendentes, direcionalidade do dólar está questionada por enquanto. Temos que deixar o mercado rodar mais um pouquinho. Por falar em deixar o mercado rodar, a gente precisa falar de ativos americanos, porque é a dinâmica que o Trump está contratando. A gente precisa falar, Coutinho, do DXY, a gente precisa falar do VIX e a gente precisa falar dos yields de 10 anos, no mínimo. Então vamos começar pelo DXY, é o indicador que ajuda a gente a identificar a força da moeda americana ante outras moedas fortes, desenvolvidas. O real não está nessa cesta, o rand sul-africano não está nessa cesta, o peso mexicano não está nessa cesta. Nessa cesta estão a libra esterlina, o iene, o euro, entre outras divisas. E o que a gente vai vendo é 0,50% de incremento. Então, mostrar aqui para a galera que está acompanhando, né? Ó, na tela, pensando aqui na tabela da volatilidade, o DXY vai acenando para o 109,200, avança praticamente 0,50. O VIX dispara 5% agora, 18,72 pontos. Lembre-se, o índice do medo, ele está sempre medindo a volatilidade implícita das opções relacionadas ao S&P. E quando esse indicador chega à região dos 20 pontos, invariavelmente esse indicador sugere prudência, sugere proteção de capital, sugere menos espaço para alocação em renda variável. Nós já estamos praticamente em 19 pontos e chegamos a tocá-los quando a gente viu esses destaques da CNN relacionados a Trump. Já os yields de 10 anos furam os 4,70. Esta é a notícia também. Os yields de 10 já estão em 4,71%. Então, Coutinho, nós vamos passear por esses personagens. Começando pelo DXY. Bora, tá na tela, pessoal. DXY eu coloquei no semanal só para dar um pouquinho mais de contexto, tá? No diário ele tá muito granularizado, mas não deixa de fugir a nossa análise. DXY sobe bem. Cota 109,176, seu objetivo é 110,999 ou 111 cravado. Quando eu tiro um pouquinho do zoom, nota que do meu lado esquerdo eu não tenho nenhum tipo de ofensor. Então, a priori, a minha subida do DXY ela é livre até os 111. O próximo que você pode dar uma olhadinha, o S10Y. Vamos dar uma olhada no 10 anos. O 10 anos já está fibado, a gente já tinha falado sobre ele. Olha, essa resistência é importante, hein? A gente tinha nessa resistência a 4,73%. De qualquer forma, quando a gente cantou lá atrás, acho que faz umas 2 semanas que eu analisei esse cara, a gente estava montado nesse pivôzinho de alta. O pivôzinho de alta, ele a priori vai se confirmando, olha só. Você tem esse cara, sobe, corrige, sobe tranquilão, rompeu 4,51%. Deu uma lateralizadinha, montou um envelopezinho de alta para dar uma reforçada no movimento e segue firme e forte. Cota 4,71%, deve dar uma oscilada no 73%, objetivo final do 10 anos, 4,82%. Direto para o VIX, com um interesse, Coutinho, entender qual a complexidade, facilidade gráfica para que o VIX atinja 20 pontos,
que é um patamar que sugere realização e botão de venda se sobrepondo ao botão de compra. Nós temos agora o VIX em 18,61, é uma alta de 4,37%. Bora, vamos colocar o VIX. Deixa eu só arrumar a escala dele para ficar melhor. Olha só, o VIX transita, como o Leozinho falou, né, abaixo de 20, predominantemente abaixo de 19. Agora, quando você olha o VIX no curto prazo, essa figura, apesar de bem distorcida e ruim, isso aqui eu posso considerar um envelopezinho de alta tranquilão. Então, olha só, quando eu olho para o VIX, ele atinge aqui 18,52 não consegue, 19 não consegue, 19 não consegue, 19 não consegue, só que agora ele atinge os 19 com uma figura de autismo. Então, ficar bastante atento agora, porque para romper esses 19, 20 tá mais fácil. Se você quiser, pode fibar, não tem problema nenhum. A fibada dele você vai pegar daqui para cá. E aí você tá falando que se efetivamente eu sair dessa região, especificamente de 18,90, o objetivo dele crava em 20,05. Muito bem, Coutinho, nós temos 9 horas com 10 minutos e vamos dar uma passada também com o Diego Kerber nos índices futuros americanos, certo? Como é que S&P, Nasdaq, Russell 2000 e Dow Jones futuros estão se organizando a partir de agora, diante de mais essa novidade relacionada desta vez a uma apuração da CNN, mas que toca Trump, e assim será, amigos. Pois não, Diego? Pois é, a gente chegou a pagar no nosso overview que eles estavam mais próximos da estabilidade, mas no positivo. Agora estão mais próximos da estabilidade, só que no negativo. O Dow Jones Futuro, só para me contrariar, agora está subindo 0,01%, mas não tanto, porque continua próximo do 0 a 0. Mas o S&P Futuro está agora caindo 0,04%, enquanto o Nasdaq Futuro tem queda de 0,05%. Por fim, o Russell 2000 está com uma direção bem clara para baixo, uma queda de 0,60% nos 2.239 pontos. Obrigado, Diego. Vamos fazer um rápido passeio por Nasdaq em especial e S&P, porque foram as grandes vítimas da realização ontem, né? Foi uma variação percentual um pouquinho mais larga por lá, nada catastrófico, tenhamos proporção na fala aqui, foi uma queda de 1,11 para o S&P, de 1,8 para o Nasdaq e subiram demais, né? Praticamente numa linha reta no horizonte dos últimos meses. Mas acende o alerta no mercado sobre se não é a antessala de uma realização mais forte, mais estrutural. Então S&P e Nasdaq, Coutinho. Bora, no caso de Nasdaq, pessoal, olha só, o mercado sobe, longa lateralização. A lateralização, a gente já tinha cantado uma eventual baixa. De novo, quem quiser olhar, a minha forma de ver Nasdaq é olhar NVIDIA. Nasdaq é NVIDIA atrasado, tá? Então você tem a lateralização você já tem aqui sucessivas perdas de topo. Nasdaq volta a 19.480, deve retestar 19.200 e aí sim, em algum momento, como já lateralizou, não dá para cravar o pivô, mas em algum momento retestar os 19.200. Objetivo dele, 18.598 pontos. S&P 500, figura já melhor desenhada para baixa. Então, olha só, mesma coisa, lateralização com perda de topos. Essa aqui está um pouquinho melhor desenhada. Cota 5.909, seu objetivo é reteste de 5.840, seu objetivo 5.682. Ok, então Marcelo Coutinho conosco, repercutindo o S&P e também o Nasdaq. Coutinho, para a gente fechar esse giro que o Trump contratou para nós aqui, o Bitcoin. Bitcoin ontem, sofrendo em relação à volatilidade, abandonou a faixa dos 101 mil dólares e recuou para baixo dos 95 mil. Agora nós temos a principal moeda na cesta de moedas cripto, recuando 1,82% a 95.249 dólares. É uma desidratação aí desde que a medição começou, de 1.800 dólares. O que o gráfico está sugerindo em relação ao Bitcoin, Coutinho? Bora, vamos lá. No caso do Bit, o Bit eu tinha falado que era baixista, tá? Que a sua alta máxima seria 102 mil, foi. Então nota que você tem um pivô, isso aqui era um envelope, cai, lateraliza, o envelope descaracteriza, vira pivô, fez um pivôzinho de baixa, foi lá no 102 certinho, que era a máxima que eu tinha cantado para vocês, e agora recua. Então eu tenho já desenhado uma figura de pivô de baixa, esse cara cota 95.150 dólares. O objetivo do Bitcoin permanece baixista, tá? Deveria retestar entre 92 e 90 mil dólares. O objetivo de Bitcoin, 82.058.
atento quem está posicionado, por quê? Porque na manutenção deste primeiro envelope, tudo bem, como era uma lateralização, ok, eu tinha tempo. Agora não, agora eu tenho uma figura de baixa montada. Então o Bitcoin reforça o cunho baixista com destino a 90 e depois 82. E deixa eu aproveitar que a gente está falando do tempero americano para colocar aqui uma história que vai dando o que falar, vai repercutindo bastante. Estou falando de Meta, estou falando de Mark Zuckerberg e estou falando de uma nova política que basicamente encerra a checagem dos fatos no Facebook e no Instagram. Olha só, pessoal, essa é a manchete do Poder 360. Zuckerberg encerra a checagem de fatos no Face e Insta. Dono da Meta diz que política de verificação de informação foi longe demais e que a empresa vai restaurar a liberdade de expressão. No Brasil, o sistema foi uma das condições apresentadas ao STF para se comprometer a combater certas postagens consideradas antidemocráticas. Bom, essa é uma discussão muito própria dos nossos dias, né? É uma discussão muito importante sobre qual o limite entre a checagem dos fatos e a censura de determinadas publicações, qual o critério capaz de achar o ponto óptimo entre uma coisa e a outra. O que o Zuckerberg, e quem viu o vídeo teve essa nítida impressão, afirmou ontem, é que os checadores foram longe demais e que, enviesados, passaram a classificar como conteúdos proibidos abordagens que não necessariamente precisavam ser proibidas. Aliás, não precisavam, fica como premissa ali do raciocínio do Zuckerberg. E diante do que ele disse, uma demanda maior por temas políticos nas plataformas do Grupo Meta, ele enxerga que o melhor mecanismo para a checagem dos fatos não é um conjunto de checadores, e sim um mecanismo muito próximo ao que o X pratica, a rede de Elon Musk, que passa por notas de comunidade. Aqui, ó, as notas de comunidade são basicamente fóruns para os quais todos os usuários da rede, ou boa parte dos usuários da rede, estão convidados a colaborar e ali poderão registrar o que pensam de determinados conteúdos quanto à sua verdade ou não, quanto à sua sustentação ou não. Então você basicamente convida a própria rede a chancelar ou não um determinado conteúdo, a chancelar ou não uma determinada publicação. Claramente, na dimensão política, o reposicionamento do Zuckerberg e a ação dele passa por um alinhamento com o Donald Trump. Inclusive, eles jantaram semanas atrás. O Zuckerberg, que já teve muita crítica contra Trump e vice-versa, os dois na retórica tiveram momentos de muito conflito, de muita faísca, mas claramente alinhados, tanto que Zuckerberg diz que não é possível lutar pela liberdade de expressão sem o apoio do governo americano. E com o apoio do governo americano é que a Meta, a partir dessa atualização no seu mecanismo de avaliação das informações, dos conteúdos e dos posts, pretende sim lutar pela liberdade de expressão em alinhamento com o governo de Donald Trump. Aí, amigos, dando sequência na matéria aqui, que eu prometi aprofundar com vocês, vejam só. A Meta decidiu acabar com o seu sistema de verificação de fatos, suspendeu restrições a publicações nas redes sociais, Facebook e Instagram. A decisão foi anunciada pelo criador da empresa, Mark Zuckerberg, em um vídeo postado nesta terça-feira. Olha, em prol da precisão, como é que funcionava antes, né? Muitos de vocês já devem ter visto isso. Se você comentava, dependendo do tema, ele até faz essa distinção, então temas que aludem direta e explicitamente ao terrorismo, à escravidão, o que mais? Trabalho infantil, exploração sexual, etc. Esses temas, eles vão continuar com um mecanismo de impedimento muito parecido com os atuais. Mas os temas de teor político vão passar por essa flexibilização ou por esse abandono da metodologia anterior e implementação da metodologia endossada pela plataforma X do Elon Musk. Mas na prática, pelo menos aqui no Brasil, as evidências sugerem o seguinte: como é que funcionava? Se você escrevia algum conteúdo que era enquadrado como sendo inadequado pelos critérios dos checadores, esse conteúdo ele não era necessariamente excluído. Esse conteúdo ele era muito limitado quanto ao alcance. O algoritmo ele diminuía demais a possibilidade que esse conteúdo tinha de avançar. E você tinha na própria publicação um complemento. Esta informação não procede. Confira link A, B, C e D.
Algo assim, certo? Com essa estética. Então você não tinha exatamente a censura no sentido de excluir o post. Se você entrar no perfil da pessoa que escreveu aquele conteúdo, você vai encontrar o conteúdo. Mas o conteúdo tem um alcance absolutamente limitado e ele é complementado por links de informações de veículos com CNPJ para contrabalancear aquele post. Agora a ideia é que os posts sejam publicados, não tenham o alcance desidratado e através das notas de comunidade tenham a validação ou não do seu conteúdo, convidando, portanto, os próprios atores sociais da rede a legitimarem aquilo que está sendo publicado ou não. Zuckerberg diz que as políticas atuais de verificar tudo o que é publicado e as práticas de moderação de conteúdo foram longe demais. Para ele é preciso restaurar a liberdade de expressão no Face e no Insta. Aspas, vamos voltar às nossas raízes e nos concentrar em reduzir erros, simplificar nossas políticas e restaurar a liberdade de expressão em nossas plataformas. Mais especificamente, vamos nos livrar dos verificadores de fatos e substituí-los por notas de comunidade, semelhantes ao que faz o X, começando nos Estados Unidos. O diretor de assuntos globais da Meta, Joe Kaplan, falou ao programa Fox and Friends, do Fox News Channel, nesta terça de manhã, e declarou um pouco sobre as mudanças. Aspas, esta é uma grande oportunidade para redefinirmos o equilíbrio em favor da liberdade de expressão. Como Mark diz no vídeo, o que estamos fazendo é voltar às nossas raízes e à liberdade. O programa de verificação de fatos de quem publica nas plataformas da Meta foi implementado depois da eleição de 2016, justamente quando Trump chegou ao poder. Essa política foi usada para gerenciar conteúdo e desinformação nas redes sociais da empresa de Zuckerberg, em grande parte por causa de pressão política, disseram os executivos da Meta. E aí, é claro, para eu terminar aqui essa conversa com vocês, e vou daqui a pouco passar pelo chat e saber como é que vocês estão enxergando essa história, quero muito entender aí a percepção de vocês do outro lado, é impossível a gente não mencionar a camada Brasil, Meta Brasil. Porque justamente o mecanismo anterior, que passa a ser descontinuado nos Estados Unidos, ainda não no Brasil, em outros países pelo mundo, era um mecanismo que funcionava como contraparte para que a Meta atuasse no Brasil. O STF coloca esse mecanismo como aquilo que permite a atuação da plataforma aqui no país. Então, se a descontinuidade desse mecanismo se estender ao Brasil, o que deve ser o caminho, naturalmente, não é? Como é que o Supremo Tribunal Federal vai lidar com isso? Lembrando que ontem o Mark Zuckerberg, ao falar da América Latina, diz que há países latino-americanos que têm nas suas Supremas Cortes, ou nas suas Supremas Cortes, uma atuação em desfavor da liberdade de expressão. O que naturalmente serviu de carapuça para alguns integrantes da justiça brasileira e do próprio governo, entendendo que foi uma indireta barra direta ao Brasil, às instituições judiciárias do país, o STF em particular. Então, amigos, essa história só está começando. Entre as camadas, uma que eu também preciso enfatizar, embora já tenha lateralmente mencionado, é que esse alinhamento do Zuckerberg com o Trump mostra um pragmatismo do líder maior da Meta para que a sua empresa tenha nos próximos 4 anos, né, no mínimo nos próximos 4 anos, muito mais estabilidade para navegar pelas águas, porque o oposto seria muito difícil se ele se contrapusesse às exigências do Trump, que na reunião que tiveram, claramente colocou concessões na mesa. Estão nitidamente alinhados Zuckerberg e Trump. Vamos começar pelo preço. O Marcelo Coutinho passa pelos papéis de Meta. Pois não, Coutinho? Bora, vamos dar uma olhada, ver como é que tá. Papel de Meta. Cota, meia dúzia, 1,7, $617. Nota aqui, quando você dá uma olhada no longo prazo, aí eu tô pegando um intervalo não tão longo, agosto, tá? Sucessão de pivôs de alta, sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe, corrige, sobe, tudo sob controle. Então, assim, em termos de papel, não tá ruim. A última figura gráfica que você tem para Meta é um pivôzão de alta. No dia de ontem corrige, mas corrige praticamente como corrigiu o mercado. Meta, você fazendo uma analogia, por exemplo, com o Nasdaq, que aí é Brasil a beta positivo, ou seja, o papel corrige com o mercado, sem grandes alterações. Mas vai bem, obrigado. Meta deveria agora retestar $637 e tem um longo objetivo. Primeiro objetivo, $693.
Obrigado, Coutinho. Vamos retomar a dinâmica de cobertura brasileira. Enfatizamos muito os Estados Unidos nos últimos minutos em função de uma necessidade editorial que a matéria da CNN contratou, as declarações do Donald Trump e essa notícia da Meta que está bastante quente. Bom, da porta brasileira para dentro, tá, amigos? Nós temos 10 pontos base a mais nos pedidos de prêmio, de ponta a ponta na curva. A exemplo do que eu tinha antecipado, a inércia era que a curva continuasse buscando máximas intradiárias, estamos diante disso. O dólar está avançando 0,66%, renovou algumas máximas intradiárias nos últimos minutos. R$ 6,170 é a faixa em que nós estamos. Enquanto que o Ibovespa Futuro vai renovando mínimas. Tudo em linha com o que a gente antecipou aqui pela inércia mesmo, e a tendência é que nós continuemos a ver exatamente essa dinâmica, mínimas para a Bolsa, máximas para o dólar, máximas para os vértices da curva de juros. O índice futuro já perdeu os 121.700, chegou a bater mínima em 121.630. O Coutinho volta a falar desses personagens, primeiro índice, depois dólar, e aí, Coutinho, por favor, dá uma fibada no DI1F 29, que tem retorno médio anual agora em 15,28%. Bora. No caso do índice, o índice restrito 122.490, tá? Então, de novo, canalzão de baixa passando lá em cima, a gente tá, além do índice em tendência de baixa, o índice abaixo do canal de baixa. Então, 121.640, objetivo 119.480. Dólar à sua direita, duas setinhas verdes aqui para relembrar os candles. Então, de novo, como o candle de ontem foi um martelinho de reversão, o mercado deveria subir. O mercado sobe, falando de dólar. Cota R$ 6,170 ou R$ 6,17. Objetivo do dólar R$ 6,277. No caso do 29, deixa eu trocar de tela, o 29 vai aparecer do seu lado direito, junto com o 27. Foco no 29, o 29 aqui, ó, tranquilão, canalzão de alta, cota 15,28%. Sobe, deveria retestar 15,78%. Nota que, apesar da desidratação dos últimos 3 dias, o futuro dos juros, ele segue subindo e segue subindo forte, tá assim, bem solidificado, dentro de um canal, com pivô de alta, tudo tranquilão. Então, a priori, o 29, 15,78 e o 27, de curiosidade do seu lado esquerdo, 16,50. Mínima de novo para o Indifut, 121.550 pontos. Me parece que estamos na boca do gol para perder os 121.500 em mínima de novo, 121.535. O dólar já chega a 6,17, vai ameaçando recuperar a faixa ali dos 6,18. Para os 6,20 não é tão difícil imaginar que a gente venha a revisitar. O Indifut de novo na mínima, amigos, 121.525 pontos. Falta muito pouco para que nós tenhamos a perda desse patamar, 121.500. Deixa eu passar um recado para vocês, o recado que vai nos levar para o TC Câmbio. Afinal de contas, a moeda americana agora está custando R$ 6,171. Você fala assim, pô, mas eu quero postergar os meus compromissos internacionais. Se você pode, ótimo. A sua premissa é de que o dólar vai ficar mais barato. Se a sua premissa é diferente, de que o dólar vai ficar mais caro, bom, então já aproveita ele na faixa dos 6,17, como o contrato futuro está sugerindo aqui. Agora, você que não tem nem a condição de optar, porque você vai ter o compromisso internacional e ele é inadiável, ou pela sua atuação profissional, precisa mesmo da moeda americana ou de uma outra divisa internacional, lembre, o TC Câmbio é o seu concierge, ou seja, o consultor sofisticado, apurado, tecnicamente gabaritado, para te auxiliar nas melhores decisões, nas tomadas mais assertivas de decisão. QR Code te deixa na cara do gol para você conhecer os serviços TC Câmbio. E o recado em vídeo complementa tudo isso. Tem algo melhor do que viajar. Melhor ainda é aproveitar as melhores ofertas em troca de moedas com o TC Câmbio. Seja qual for seu destino fora do Brasil neste final e começo de 2025, ter um concierge de câmbio faz toda a diferença. E você já sabe, para qualquer lugar do mundo, sua viagem sempre começa no câmbio. Vai comprar papel moeda ou abastecer sua conta global. Que tal com uma cotação de câmbio, com um spread máximo de 0,75%, tarifa reduzida e até isenção em valores acima de $5.000, ou equivalente em outras moedas. Incrível? Não é mesmo? Escaneie agora mesmo o código e tenha a melhor cotação. Pronto. Agora é arrumar as malas e boa viagem. TC Câmbio, passando o seu recado para vocês, às 9h28. Valeu. Vamos falar de Brasil, amigos. O Gabriel Junqueira está chegando em instantes e eu separei essa manchete aqui
que toca na entrevista que o Haddad concedeu à Globo News ontem. Vejam só vocês. Haddad cita déficit menor, critica falhas em previsões e diz que não vai parar de trabalhar. Segundo o ministro, o déficit primário de 24 ficará em 0,1% e o PIB será de 3,6%. Em entrevista nessa terça à Globo News, Haddad também criticou a comunicação do governo. Precisamos nos comunicar melhor. Bom, como eu vi a entrevista depois na íntegra, eu, a partir da manchete aqui, consigo trazer alguns highlights, tá? Veja só, o déficit menor, ele de fato foi uma novidade. Não se imaginava, o mercado não trabalhava com a projeção de um déficit primário na faixa do 0,1%. Quais são os contrapontos, no entanto, a este fato? Nós temos no mínimo dois. O primeiro é que o déficit primário na faixa do 0,1% só vai ser atingido em função do empossamento. Léo, o que é isso? É o conjunto de recursos que estavam num primeiro momento planejados, que estavam empenhados, que estavam encaminhados para serem dirigidos, para serem destinados para os seus endereços finais e, no entanto, não o foram. Eu estou falando sobretudo aqui das emendas. Em função da briga que o Flávio Dino está travando com o Congresso Nacional em geral e com Lira em particular, para evitar que as emendas sejam empenhadas sem mecanismos mais rigorosos de transparência, vários dos recursos previstos para repasse no ano passado acabaram não sendo. Você teve alguns bilhões empossados. E isso também ajuda, e como ajuda, nesse 0,1% do déficit primário. Então o mercado não tinha como precificar essa queda de braços na reta final, até porque o Supremo Tribunal Federal, de maneira bem mais leve, lidou com esse tema ao longo dos últimos anos, fez uma ou outra ameaça, um ou outro posicionamento quando provocado sobre o tema, mas foi Flávio Dino, isso é inegável, que levou isso mais a ferro e fogo e ajudou no empossamento de recursos que no limite contribuiu também para que o mercado, para que o governo atingisse o 0,1% de déficit primário, métrica com a qual o Haddad e a Fazenda estão trabalhando a partir de agora. Esse é o primeiro contraponto. O segundo contraponto é que o mercado está olhando menos para o resultado primário e mais para dois aspectos. Primeiro, o parafiscal. E aí eu preciso voltar a aprofundar com vocês essas duas manchetes aqui, ó. Lembra dela? Governo define Fundeb de 2025 sem mudança do pacote fiscal e pode comprometer a economia anunciada. Aqui o resumo dessa matéria é o seguinte: o próprio governo ele propôs, entre as medidas do pacote fiscal, que até 10% dos recursos do Fundeb pudessem ser deslocados para investimento em escola em tempo integral. Na prática, o que isso significa? Antes eu tinha todos os recursos empenhados para o Fundeb e os recursos para eu fazer a escola integral. Agora eu pego 10% dos recursos que já estavam previstos no Fundeb para eu investir na escola integral. Então, na prática, eu consigo um espaço de 10% desses recursos para pensar em outros gastos, para eu pensar acomodar outras coisas, outros compromissos. Na prática, então, eu estou enxugando realmente um pouco dos meus recursos para essa pasta da educação. Só que o desenho do Fundeb para 2025 desconsiderou tudo isso que o próprio governo propôs. O mercado, naturalmente, olha e reage mal a esse fato. Como reage mal também a esta manchete da Folha de que o governo Lula recorreu a manobras para ampliar gastos na reta final de 2024. Aí são alguns aspectos ou medidas que ajudam a explicar a sustentação dessa manchete. No fim do dia, é o governo Lula recorrendo ao jeitinho aqui, a manobra ali, ao parafiscal acolá, para fazer com que, fora do orçamento oficial, algumas despesas sejam acomodadas. Obviamente que o mercado monitora isso e não reage bem ao fato. Eu costumo insistir com vocês, é a minha forma genuína de olhar para a realidade financeira, tá, pessoal? Não acho que caiba ao mercado entrar no mérito sobre a alocação de recursos do governo. Quem que tem que entrar no mérito para a alocação de recursos do governo? A sociedade civil, a opinião pública, o debate, as instituições democráticas. Só que tem que ser imperativo do mercado entrar em campo, sim, para avaliar o quanto dos gastos estão acomodados no orçamento, por que os gastos não estão passando pelo orçamento, precificar esse risco. E claro que cabe ao mercado, sob a luz da decisão política de qualquer governo de alocar recurso aqui em vez de acolá, medir a eficiência disso e o quanto isso vai trazer de retorno e de impacto macroeconômico para o país. A alocação de recursos aqui é mais eficaz? É menos eficaz? Se é mais eficaz, tem um preço. Se é menos eficaz, tem outro. Esse recurso impetrado nesta área vai trazer que tipo de
Retorno. É um retorno A? Ah, o preço é X. É um retorno B? O preço é Y. E aí vamos se trabalhar projeções em cima. Então, quando eu digo que o segundo contraponto a essa manchete do Haddad, aqui, ó, de que o déficit primário vai ser menor, e eu trago para vocês que o mercado não está olhando para o déficit primário ou para o resultado primário com o mesmo peso, é porque o mercado tem evidências de sobra de que o próprio governo minimiza o resultado primário quando usa do parafiscal ou quando não apresenta uma solução sólida do ponto de vista estrutural do fiscal para reancorar as expectativas. Quando a gente vê na manchete aqui, critica falhas em previsões, aí nisso ele tem razão, né? O mercado ele tem errado bastante nas previsões, os modelos econométricos não parecem capturar mais os mecanismos de crescimento brasileiro como chegaram a capturar durante muito tempo. E a previsão de déficit do mercado era bem superior à que o governo vai entregar, nisso faz sentido, como vinha sendo muito mais tímida em relação ao crescimento e afins. E quando ele diz que não vai parar de trabalhar, ele até coloca na entrevista, né? Olha, no que depender de mim, eu vou até 2026. Agora, é uma decisão que não compete a mim, compete ao presidente da República, no caso Lula. Inspirado nisso, a gente desenhou uma enquete hoje para o nosso público nos seguintes moldes. Você acredita que Haddad, como ministro da Fazenda, fica no cargo até 26? Troca de cargo até 2026. O que é trocar de cargo, tá, pessoal? Ele continua no governo, mas ele não tá mais na pasta da Fazenda. Ele vai para a Casa Civil, ele vai para qualquer outra pasta. Sai do governo até 2026, aqui nós estamos falando de uma eventual demissão ou de um pedido dele, né, de demissão. Ou é imprevisível? Bom, 50% do nosso público entendem que o Haddad fica no cargo de ministro da Fazenda até 2026. 13% acham que ele troca de cargo, mas mantém-se no governo até 26. 15% acham que ele sai do governo até 26. E 23% enxergam como imprevisível o quadro. Deixe o seu voto. O meu abraço aqui na nossa super audiência. Mais de 1.900 pessoas prestigiam o Manhã TC News. Valeu, Dan 123. Valeu, José Kauper. Valeu, meu amigo Ike Grafista, que acaba de chegar aqui. Obrigado ao Carlos, ao Ismael Carvalho, ao Fábio Borges Arraes, ao Renko, ao SCR, ao glorioso Jensen Marim, ao Leandro Cadete, ao Augusto Akira, ao AJ, também ao Celso Jesus, ao Desistir Jamais, o glorioso Jensen, o Flashboy Scalper, a gloriosa Lidei. Paro por aí, hein? Paro por aí. Se eu for pro segundo sobrenome, gafe na certa. Lidei já é ambíguo, né? Você imagina se eu li aqui o segundo nome dela. É por isso que eu prefiro falar, né, a versão gringa do nome dela, né? Lydie. Lydie. É mais protetivo, né? Exatamente. Tá certo. Bolsinha de Valor está aqui. O glorioso Juliano Ramos. Também o Moisés Santana, o Cristo Redentor. Amém. O Boeira. E também o Renko. Olha, cada dia que passa é mais gente prestigiando o nosso trabalho. Você que participa dos grupos de WhatsApp, você que está com aqueles amigos que também operam bolsa ou ativos financeiros no geral. Poxa, pega o link aí, dispara lá no grupo, convida as pessoas a conhecerem a nossa cobertura. Tenho certeza que elas não vão se arrepender. É o nosso jeito de contar a história e as movimentações financeiras para a galera. Um abraço ainda no Família Moraes, no Daniel Nunes e no glorioso Igor Fotografia. Maravilha. Também o glorioso Carlão, que está por aqui. Bom, amigos, Coutinho volta a atualizar as movimentações do mercado de futuros. Vamos falar então, Coutinho, desse dólar em 0,56% de avanço, R$ 6,164. Curva de juros pedindo 5 pontos base, melhorou bem a curva de juros, né? Estava pedindo o dobro, deu uma enxugada. E o Ibovespa Futuro, que ficou nessa região do 0,63% de recuo. Lembrando que às 10h15, para tudo que está fazendo, que vem aí o ADP. E o papo vai ser muito bom com o Gabriel Junqueira, é a próxima atração aqui do nosso Manhã TC News. Antes você, Coutinho. Bora, vamos lá, pessoal. Bom, o índice praticamente no 0 a 0, quando eu digo 0 a 0, em relação à minha última entrada, tá? A gente cota ali 121.690, se eu não me engano, eu cotava 121.400, então subiu 200 pontinhos. Mas, de novo, né? Uma coisa que me chama a atenção olhando o gráfico é que o candle nesta posição, independente de como ele termine um dia um pouco mais longo ou um pouco mais curto, esse candle aqui enseja uma lateralização. Então, quem sabe a gente não está fazendo um envelope de baixa para o índice e aí ratifica a minha baixa com destino a 119,480. No caso do dólar, tá aqui, né? Setinhas para ajudar. 2 candles de reversão, dólar sobe, o dólar em figura de convergência, topos e fundos fazendo uma convergência nessa região de R$ 6,15 para R$ 6,16. Vamos ver como é que o dólar caminha.
9h38. Obrigado, meu parceiro. Vamos cumprimentar o Gabriel Junqueira. Aliás, que dupla, hein? Coutinho e Gabriel Junqueira. Junqueira, bem-vindo, meu amigo. Bom dia pra você. Tudo certo? Muito bom dia, Léo. Bom dia, Diego. Bom dia, Coutinho. E bom dia a todo mundo que está nos assistindo, né? O mercado abrindo um pouco mais pessimista hoje, né, Léo? A gente já viu ontem, né, desde das falas do Trump, da divulgação do JOLTS, que também foi muito relevante ali para que o mercado começasse a ver menos cortes ainda na taxa de juros nos Estados Unidos e também começasse a pressionar a nossa taxa de juros, né? E agora com a abertura que a gente já viu ontem, que a gente está vendo aqui na abertura do mercado, dessa curva, o índice começando a sofrer um pouco. Pois é, Gabriel, dos assuntos que eu separei aqui, vamos começar por Donald Trump. Lembrar que amanhã é feriado nos Estados Unidos. Esse feriado, ele basicamente passa pelo Dia Nacional de Luto em função da morte do ex-presidente Jimmy Carter. Então a gente não vai ter negociações amanhã ou uma dinâmica muito diferente para as negociações. Mas esse comentário posto, eu queria dividir com o público a conversa que nós tivemos no privado ontem, quando a gente falava um com o outro sobre Trump e a estratégia do Trump. Eu estudei um pouco de como foi 2016, eu não trabalhava ainda no mercado financeiro naquela altura, e conversei com algumas fontes que eu tenho e perguntei a elas como é que era o modus operandi do Trump em termos de retórica versus ação prática, porque a minha grande pergunta, Gabriel, no fundo é o que a gente precifica do que o Trump fala, o que a gente não precifica. E acho que é a pergunta de muita gente. E o que foi unânime e bateu com a nossa conversa também, das fontes que eu ouvi, é que o Trump, até em linha com o que ele já escreveu em vários livros sobre negociação, ele maximiza a retórica a fim de conseguir o número maior de concessões possível. E veja, uma das manchetes que nós repercutimos hoje, saiu na CNN, é a de que Trump está considerando, que ele avalia, ou que a equipe dele estaria avaliando, uma declaração de emergência econômica nacional para a permissão de um novo programa de tarifas. Ontem nós conversávamos no privado, Gabriel, sobre se essa coisa da tarifa geral, ampla e restrita, ela é crível, ou se vai preferir muito mais o Trump na prática, e aí saímos da retórica, uma tarifa que seja específica, nichada e que possa ser usada como manobra para ele conseguir mais concessões de um ator, menos concessões de outro ator. Queria te ouvir sobre tudo isso. Bom, Léo, falando um pouco, né, sobre esse tema do Donald Trump, né, eu acho que a gente precisa olhar ele no espectro amplo, né? Então, o Trump ele ainda não assumiu como presidente dos Estados Unidos de direito, né, mas ele de fato já é o presidente, né? Então, hoje a gente já vê um Trump colocando um pouco na mesa ali algumas iniciativas que ele pode ter, né? Ontem a gente teve ele postando até no X, né, um mapa do Canadá unificado com os Estados Unidos, né? Então conversa sobre anexação do Canadá, anexação da Groenlândia, mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América, né? Então tudo isso eu vejo que além, né, obviamente, de ser uma retórica, porque de fato ele ainda não é o homem que está com a caneta na mão para poder tomar uma medida sobre isso, mas é uma forma ali dele já mostrar o poder dele, né? E quando a gente fala das tarifas, né, as tarifas elas foram, no primeiro mandato dele, um instrumento muito importante, não só, né, de política fiscal, por assim dizer, para que ele possa arrecadar mais, mas também de geopolítica, né, de forma a submeter ali alguns países ao domínio dos Estados Unidos, aos Estados Unidos como o grande ator da geopolítica mundial, e que hoje, né, quando a gente olha para o que aconteceu durante, né, o governo de Joe Biden, né, então você viu uns Estados Unidos que começou a perder um pouco de protagonismo, e o Trump ele se propõe a retomar esse protagonismo, né, e a melhor forma dele fazer isso, né, de uma forma que atinja os países mais periféricos é via a tarifa, né? E aí a tarifa, né, como a gente estava conversando, né, Léo, a gente pode ter desde uma tarifa universal, né, então taxarei todos os produtos importados, todas as pessoas que queiram fazer negócio com os Estados Unidos vão me pagar uma taxa de 10% sobre o valor, ou taxas específicas que aí ele usa como, né, esse poder de barganha, né? Então você não vai querer ser meu amigo aqui, então eu vou te taxar um pouco mais ali. E aí ele vai conseguindo organizar
organizar, né? Tem até um vídeo famoso do Trump, né? Uma vez que ele estava negociando com a França, né? Falando com o Macron, ele comentando um pouco que o Macron queria taxar produtos americanos, ele falou, pois bem, taxe meus produtos americanos que eu vou colocar uma taxa de 100% no vinho francês. E aí a conversa mudou, né? Então a taxação ela vem não só como uma política fiscal nesse governo Trump, mas também como uma forma de geopolítica de impor, né, as suas preferências. E aí, se isso vai se concretizar de fato, se não vai, a gente vai ter que esperar para ver. Mas que no primeiro governo Trump ele usou muito das tarifas, em especial contra a China, para poder exercer o seu poder, isso é fato. E de certa forma, né, nós aqui no Brasil fomos até beneficiados dessa política tarifária de Trump no primeiro governo. A ver se essa dinâmica se repete no caso do segundo governo. Pois é, quem me parece resumir bem e com ginga aqui no chat é o Boeira. Ele escreve assim: o Trump joga o verde para colher Maduro. É tipo, vai que cola. É isso, né? Assim, com essa pegada mais descontraída, acho que o Boeira faz uma síntese extremamente eficiente. Bom, aí a gente é obrigado a falar, para a gente depois repercutir Brasil, sobre o que aconteceu ontem. E o que aconteceu ontem? Na faixa do meio-dia, nós encerrávamos o Manhã TC News quando pagávamos aqui o PMI-SM de serviços e o relatório da oferta de empregos JOLTS. E o que essas duas verdades trouxeram? Trouxeram uma atividade americana mais encorpada do que imaginado e um mercado de trabalho americano mais aquecido do que já se imaginava e já se imaginava um mercado de trabalho aquecido. Hoje nós temos o ADP, às 10h15, na boca do gol, dentro do mercado à vista brasileiro, e na sexta-feira o payroll, no meio do caminho tem um feriado. Gabriel, durante muito tempo nós vimos que o estresse da curva de juros americana não comprometeu as máximas históricas das bolsas. O que ocorreu ontem, no entanto, é que o estresse da curva em resposta a esses fatos e à retórica inflacionária do Trump serviu de gancho para a realização das bolsas nos Estados Unidos. Será que a gente está diante do início das verdades se anulando? O estresse da curva passando a exigir realização e viés de compra, de venda nas bolsas americanas? Ou ainda muito cedo para falar? Bom, Léo, essa pergunta ela é bastante capciosa, né? Porque quando a gente pensa, né, na Bolsa dos Estados Unidos, né, todo mundo que apostou contra a Bolsa dos Estados Unidos errou, né? Porque a gente teve uma bolsa que performou muito bem, né? E especialmente as 7 magníficas, né? E a gente olhar e cravar, não, agora provavelmente a gente deve ter uma realização nos Estados Unidos, é uma aposta bastante agressiva, né? Só que o que eu vejo é que, primeiro, que a gente passa por um momento ali de grande transição, né? Como a gente estava falando, transição de políticas externas, de relacionamentos externos de um governo para o outro. Nós devemos ter algumas questões de políticas fiscais também nos Estados Unidos, que é muito relevante, vale a pena, a gente fala aqui, discute déficit primário no Brasil, impressão de dinheiro no Brasil. Nos Estados Unidos eles têm um déficit muito grande que precisa ser equacionado, teve até um problema ali que o Tesouro ameaçou fazer um shutdown, né, no final do ano passado, então isso é um assunto relevante. Nós temos também um assunto que tem que ser discutido aqui, que foi uma isenção de impostos de renda que o Donald Trump deu no seu primeiro governo e que deve vencer agora, nesse começo do ano, então precisa ver se os impostos sobre as empresas vão aumentar, se não vão aumentar, se eles vão renovar essa isenção de impostos sobre as empresas, porque se por acaso a gente tiver um aumento da alíquota de impostos sobre as empresas na Bolsa dos Estados Unidos, a gente deve ver sim uma realização muito forte, né? Então, são vários pontos de interrogação que são colocados e aí o mercado exige o seu prêmio, né? Um ponto que precisa ser dito também sobre essa alta, né, que nós tivemos na Bolsa, né? Então, houve uma concentração muito grande nas 7 magníficas, né? Nas empresas ligadas à tese de inteligência artificial, ligadas ali à tecnologia. Então, se você olha para o índice em geral, né, uma métrica interessante é a gente olhar não só para o Russell 2000, que seria uma espécie de small caps deles, mas também para o índice Dow Jones, que é o índice mais ligado à economia real dos Estados Unidos. Eles tiveram outras histórias do S&P e do Nasdaq, né? Então, por mais que a gente olhe para os Estados Unidos e veja, está num ponto de realização, muito disso é em função de 7 empresas que puxaram esse índice, né? Então, por mais que a gente possa olhar para o índice de 10 anos e achar, o 10 anos ele não influenciou
na performance do Nasdaq, né, a gente teve ali empresas de baixa capitalização, empresas mais ligadas à economia real e que não performaram tão bem assim quanto essas empresas ligadas às teses de inteligência artificial e tecnologia. O mercado dos Estados Unidos ele não é muito óbvio, né, e muitas vezes eles nos surpreendem, né, como diz o nosso querido Warren Buffett, né, never bet against America, né? Então, se você acha que vai realizar, às vezes é melhor não estar do que apostar contra. Bem por aí. Agora, Gabriel, essa provocação que eu te fiz aqui, essa pergunta, ela pode ser bem sintetizada por essa manchete do Bank of America, com base no trabalho dos seus analistas. A partir de agora, as boas notícias podem ser más notícias para as ações. Foi com base nessa premissa que eu enderecei a pergunta. Resta saber se a foto de ontem vira filme. O ADP às 10h15 já começa a responder essa pergunta. Agora, veja só, né? Para a gente fechar o raciocínio sobre Estados Unidos, eu preciso endereçar mais dois assuntos com você. Um toca em Trump, o outro em Howard Marks. O que toca em Trump passa... Assim, eu entendo o que qualquer outro país que não os Estados Unidos pensa ao olhar para a sua dívida e a complexidade de expandi-la. Porque esse é um luxo que os americanos têm para si, né? Não se comenta, não se pauta com minimamente gravidade uma dívida que, convenhamos, já é insustentável. É uma dívida que não tem como ser paga, ela tem no máximo como ser gerenciada. Mas se o mercado já assumiu há algum tempo que a dívida é impagável e não se espera então que os Estados Unidos honrem a dívida, o mercado também parece ter começado a negociar o nível de escala dessa dívida. Parece ter tirado o pé sobre o grau de empinação da dívida, a velocidade com que essa dívida cresce. E as falas do Trump ontem não sugerem exatamente um contraponto a isso. O Trump quer aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos e diz que não deseja ver calote. Tá aqui, o presidente eleito americano disse nessa terça esperar que o Congresso aumente o teto da dívida, acrescentando que não quer que o governo federal deixe de pagá-la. Atualmente a dívida chega a 36 trilhões de dólares. Tá bom pra você, não? Tá tranquilo, né? Eu simplesmente não quero ver um calote. Isso é tudo que eu quero. O que ele quer? Não ver um calote. Diz Trump a repórteres em entrevista coletiva no resort dele ontem na Flórida. Relatório. Então, quando eu digo que qualquer outro país olha com um gostinho de putz, por que eles podem ou não ao mirar a dívida americana, é porque qualquer outro país não tem o mesmo luxo de uma dívida tão insustentável e de incremento tão agressivo, não é, Gabriel? Eu queria te ouvir sobre a questão fiscal americana. Só antes, por protocolo, o Diego chamou para relatório. Vamos ver qual papel e qual instituição estão no radar. Pois não, Diego? Relatório do BTG sobre uma das queridinhas da Bolsa, Embraer, mantendo compra para o papel, preço-alvo a R$ 68,00, com base no bom desempenho da prévia do quarto trimestre da empresa. Então a gente interrompe rapidamente a conversa sobre os Estados Unidos e convoca o Coutinho a FIBAR EMBR3. Vamos lá, Coutinho, você. Bora, vamos lá. Bom, Embraer tá dentro de um canalzão. Esse canal ele é um longo envelopaço de alta, sobe, longa lateralização, sobe. Já estamos falando de Embraer há algum tempo, né? E por enquanto mantém-se o mesmo processo, ou seja, quem está comprado está bem comprado. Não sei 68, né? Assim, eu tenho 61 antes, eu tenho FIBOS intermediários, ou seja, eventualmente pode, mas com algum tipo de degrau, né? Então, assim, eu tenho 61,40, tenho 62,70, tenho 65 e aí sim, lá no final, 69. De qualquer forma, também não é um objetivo muito longo. A figura gráfica de Embraer, ela é bastante positiva, ou seja, essa lateralização ela se consolida de forma bem positiva. De novo, não pode perder 55,15, a gente já tem, mas com esse envelopezinho de alta aqui na curta, Embraer, ok. Compras, eu vou colocar como a critério. Não sei se é momento de compra, até porque 61 e 41, quando você tira o zoom, é uma terceira linha. Então, assim, ok, 68, 69 tá ali, mas eu tenho algumas resistências importantes no meio do caminho. Obrigado, Coutinho. 9,51, bom, deixa eu ver se tem alguma movimentação que justifique uma atualização gráfica sua. Até tem, se você quiser chamar atenção para o dólar, Coutinho. O dólar deu uma arrefecida no viés de alta, chegou a subir praticamente 0,7, agora sobe 0,40, está de volta a 6,15. E o Ibovespa Futuro deu uma acentuada no viés de baixa, não é possível dizer isso, chegou a perder momentaneamente os 121.500, está em 121.475. No pique, Coutinho. Bora, índice praticamente ali no 0 a 0, falamos a 121.400, falamos de novo a 121.690.
Falamos agora a 121.590, ou seja, o índice ali permanece com viés baixista, permanece montando um possível envelope de baixa, mantenho meu viés de índice para baixo. Doletinha, sim, doletinha chegou a subir bem, cai agora, R$ 6,157. De qualquer forma, é um repique fraco, é uma figura gráfica ruim. Acho que o day trader de plantão deve apanhar um pouco no dólar enquanto ele pegar e não dar uma sustentada, ou seja, estou no meio de um canal, no meio de uma figura de convergência. Eu acho que eventualmente o índice vai me parecer mais fácil. 9h53, Gabriel, deixei no ar esse debate sobre o fiscal americano. Os caras têm um luxo que nenhum outro canto do planeta tem. Pois é, Léo, eles têm, né, uma máquina de imprimir dólar, né? Então esse luxo aí realmente só eles têm, né? E eu acho assim, é uma situação bastante delicada essa no fiscal nos Estados Unidos, né? É uma bomba relógio. E uma das formas que o Trump, né, colocou ali para resolver parte desse fiscal é via o Elon Musk, né? Então a presença do Elon Musk nos Estados Unidos, no governo dos Estados Unidos, ela passa por você fazer, né, essa limpa nos gastos públicos, né? Então o departamento que ele vai comandar é um departamento específico para você entender o tamanho do Estado, como que pode reduzir o Estado e como garantir mais eficiência ao Estado, né? Então, uma vez que você tem um Estado mais eficiente, que demanda menos, né? Você consegue, né, rolar essa dívida melhor, você tem gastos mais eficientes. Isso tudo, né, Léo, a história nos mostra a nunca duvidar de Elon Musk, né? Então, todas as vezes que ele se propôs a fazer algo, sempre o fez com bastante qualidade, né? Então, seja nas suas empresas, seja na forma como ele trabalha, né? Então, isso tudo é um ponto de interrogação. São coisas que precisam ser colocadas. O secretário do Tesouro nos Estados Unidos também indicado por Trump, é uma pessoa bastante de mercado, então deve ter uma solução que o mercado vai ser colocado ali na conversa, e isso tudo somado deve gerar aí um impacto positivo. Mas no atual momento que nós estamos, Léo, nos resta somente as especulações, né? Então a gente está aí na boca do gol para que ele assuma, né, a presidência. Então fica a expectativa de como que vai ser e também as dúvidas e as pressões que podem acontecer, né? Pois é. Veja, Gabriel, essa percepção de que a dívida pública vai ficar ainda maior nos Estados Unidos, e pelo menos num primeiro momento, né, pela retórica do Trump, ela cobra o seu preço em relação à curva americana que vai abrindo. Até fazer um paralelo aqui, eu atualizo, os yields de 10 anos estão em 4,72% praticamente, estou mostrando para vocês a partir de agora, enquanto que os yields de 2 estão em 4,30%, é uma alta de quase 2 pontos base. Olhem o VIX. O VIX ele vai a 19,30 pontos. E na medida em que o ADP vai chegando, vai ser às 10h15 a divulgação, a tendência é que nós tenhamos mais volatilidade, tá, pessoal? É um mercado de estresse, o que a gente está vivendo hoje. 8,19% para o VIX, praticamente na boca dos 20%. Vocês veem como são as coisas. Eu abri a semana aqui, segunda-feira, dizendo assim, o VIX estava acho que em 15 pontos. Aí eu brinquei, né? Na hora que eu estava narrando, eu disse mais ou menos assim. Aí o telespectador vê e fala assim, pô, pro VIX sair de 15 para 20 pontos, ele tem que subir 30%. Não vai acontecer tão cedo, né? E eu falei assim, de fato, o filme não sugere que nós saímos dos 15 para os 20. Mas é uma semana-chave, tem mercado de trabalho e... Quando tem que piorar, piora rápido. Quando a volatilidade ela é forte, o VIX captura isso com muita intensidade. Bom, de segunda para quarta, nós estamos na boca do gol dos 20 pontos. 19,30. Dependendo do que o ADP trouxer, podemos ver os 20 sendo furados. É um patamar que, por mandato, sugere mais cautela para boa parte dos gestores e investidores. E olha o DXY, 109,300 pontos. 0,60% de apreciação média do dólar em relação a outras moedas fortes, euro, libra esterlina, iene, entre outras, franco suíço, moeda sueca e afins. E aí, então, Gabriel, a atualização feita, você fala do Elon Musk. Pô, never bet against Musk. Mas tem um adendo aí, né? O Musk cumpriu tudo o que prometeu, por mais loucas que pareceram algumas das suas promessas, quando ele teve a caneta na mão e era o grande tomador de decisão final. Não é o caso agora. Ele precisa se submeter às decisões finais de Trump. E o Trump, ele tem muitas coisas, o Trump, né? Tem muitos conceitos pra gente mencionar quando fala em Trump. Vaidade é um dos principais. Então também não sei imaginar, não sei estimar, tô pra procurar alguém que saiba, e é difícil, ninguém tem bola de cristal, qual que vai ser a sustentação da relação dos dois na medida em que o Musk buscar mais protagonismo pra si
através de medidas que venham a lhe dar publicidade. No limite, Trump não deve deixar isso acontecer com tanto espaço assim, né? Então seria um ponto aqui para contra-provocar a sua provocação, a fim de que todo mundo pense em paralelo. E por fim, eu volto a trazer aqui, eu ainda não compartilhei a matéria, mas para a gente ouvir o Gabriel, eu volto a trazer a ideia divulgada pelo Howard Marks. Olha só como o Brazil Journal examina o caso, Gabriel, e aí a palavra volta a ser sua. Big Tech já é uma bolha? Howard Marks não parece ter dúvidas. Nós estamos falando de uma das vozes mais respeitadas do mercado a nível global. E um dos caras que mais dominam ciclo de mercado, valuation, no mundo. Para ele, estamos diante de uma bolha. Há uma bolha nas ações? Essa é a questão que Howard Marks, o respeitado fundador da Oaktree Capital, procura responder em seu mais recente memorando, cujo título já entrega o que vem pela frente. On Bubble Watch. Os paralelos óbvios são com a bolha da internet, e Marx foi um dos que anteviu acertadamente que aquela estava prestes a estourar. Há exatos 25 anos, escreve Marx, ele publicou um memo chamado Bubble.com. Aspas, e o assunto era o comportamento irracional que, na minha opinião, havia nas ações de tech, internet e e-commerce, fecha aspas. Como lembra Marx, um velho adágio de mercado diz que, aspas, estar muito à frente no tempo é o mesmo que estar errado, fecha aspas. Mas o seu memo de 2000 acabou sendo certeiro e teve timing perfeito, fazendo a ressalva de que não investe em ações, sua especialidade é crédito e também não se considera um especialista em companhias de tecnologia. O investidor faz uma longa análise sobre os possíveis sinais de que há uma nova bolha tech na praça. Marx não afirma com todas as letras, mas enumera uma série de argumentos que indicam que sim, há uma bolha no mercado. Ele não se prende a indicadores numéricos, muito pelo contrário. Aspas, para mim, uma bolha ou um crash são mais um estado de espírito do que um cálculo quantitativo, fecha aspas. Interessantíssima essa frase aqui, né? Fala muito mais sobre psicologia do que sobre matemática ou modelagem. Mas como aferir esse estado de espírito? Para Marx, algumas evidências são a exuberância irracional e a adoração de alguns papéis, o sentimento do FOMO, o Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, e a convicção de que, para certas ações, nenhum preço é alto demais. A avaliação, portanto, passa para o departamento da psicologia financeira, saindo de análise fundamentalista. Segundo Marx, fica difícil aceitar que existe um limite para o preço quando as pessoas se convencem de que não há nenhuma falha na tese de investimento e ficam aterrorizadas com a possibilidade de que os colegas de escritório ou parceiros de golfe terão aquela ação na carteira e elas não, é o tal do FOMO. Para identificar uma bolha, aspas para ele, é possível olhar para os parâmetros de valuation, mas acredito há tempos que um diagnóstico psicológico seja mais efetivo, fecha aspas. Sempre que ouço, mais um trecho, sempre que ouço alguém dizer que nenhum preço é alto demais, e algumas de suas variantes, um investidor mais disciplinado poderá dizer, é claro que existe um preço alto demais, mas não chegamos lá ainda, eu considero como um sinal certeiro de que uma bolha está se formando, fecha aspas. Gabriel Junqueira, sempre que o Marx fala, a gente tem que parar para ouvir, né? Com certeza, Léo, né? E foi muito interessante essa reportagem do Brazil Journal, porque eu acabei postando um resumo desse memo também lá no canal dos contribuidores, na plataforma do TC ontem. Eu achei muito interessante, né? Quando ele começa a falar, né, um pouco do que caracteriza uma bolha e o que a gente está vivendo hoje, né? Acho que a primeiro momento fica evidente que a resposta pragmática, ela é: nós estamos numa bolha? Não. Porém, temos algumas características de atenção, né? E muito disso vem ali do que a gente está vendo em algumas ações específicas, né? Então, o que está acontecendo é que muitas vezes, quando a gente olha para alguns papéis como Nvidia, papéis das Sete Magníficas que vem outperformando o mercado muito, esses papéis podem indicar ali uma performance ainda, né, um pouco longe, né, do que a média total dos papéis indicam, né? Então, quando você tem, né, uma bolha, né, a composição total do mercado, né, em média, que sobe muito mais e gera toda essa exuberância, essa irracionalidade, essas questões e tudo mais, que a gente hoje não tem, assim, não temos uma maioria de empresas negociando a múltiplos exuberantes, a múltiplos ali muito acima da média. Porém, nessas 7 empresas, nessas empresas que vêm outperformando, nós temos que ficar atentos sim, Léo. 10 horas, 2 minutos. Waller. Olha só, Gabriel, nós temos a abertura do mercado à vista no Brasil, conforme o hino nacional do nosso
Eu ia falar hino nacional do nosso país, aí você ia pegar no meu pé, né? Você já não ia mais ser meu fã. O Coutinho ia falar, não, hino nacional do meu país. A cara do Coutinho aqui, não é fácil trabalhar do lado do Coutinho não, tá? O hino nacional anuncia o mercado à vista, aqui ó, é uma figura o Coutinho. Gabriel, o Christopher Waller, do Fed, está falando e basicamente ele destaca até aqui: conflitos geopolíticos e tarifas podem ser uma fonte de pressão renovada sobre os preços, o que sugere mais inflação, o que sugere menos espaço para o Fed cortar. E também que ele não espera que as tarifas tenham um impacto significativo na inflação, o que atenua um pouco da declaração anterior. Olha só, fortes as aspas do Christopher Waller. Então, de um lado ele diz, geopolítico e tarifa deve ser uma fonte de pressão renovada sobre os preços. Mas as tarifas não devem ter um impacto tão significativo assim. Elas terão um impacto, inegável, mas não um impacto tão significativo. Aí eu pego carona, você vê como tá difícil, e olha que eu tenho assunto para falar de Brasil, mas como tá difícil vir pro Brasil. Os Estados Unidos é que tem nos pautado fortemente. Aí, ó, eu dou uma olhada aqui na FedWatch. Vamos fazer aqui a leitura em conjunto, ó. FedWatch ao vivo para o Gabriel comentar. O que o mercado hoje projeta em relação aos próximos passos do Fed? Bom, para 29 de janeiro não se discute, né? Manutenção. Aí em março você começa a ter um pouquinho de divisão, mas manutenção. Para maio é que a gente vê o primeiro corte? Não. Manutenção também em maio. Ah, então vai ser junho. Em junho sim. Em junho, 44% dos derivativos enxergam um corte de 25%, 33% enxergam manutenção. E em julho você tem 42% enxergando um primeiro corte, 30% enxergando manutenção, 23% um segundo corte. Em setembro, maior parte vê um primeiro corte, segunda maior parte vê um segundo corte já, mas a terceira parte, que não é tão distante da segunda, enxerga manutenção também. Outubro, 20% enxergam que vai haver manutenção até lá, 38% um corte, 28% dois cortes. Em dezembro, 18% enxergam manutenção, 36% um corte, 29% dois cortes. É assim que estamos, Gabriel Junqueira. Léo, e esse sentimento do mercado, né, tem pressionado a curva de 10 anos, que pressiona a nossa curva aqui no Brasil e que impede aí o desenvolvimento dos ativos de risco, né? Então ontem a gente teve um dia bem negativo, né, que a gente comentou, né, possível realização nos Estados Unidos, possível realização dos ativos de risco, isso tudo somado a uma pressão num Fed ali que deve cada vez menos cortar na expectativa das políticas do governo, né? Então hoje a gente não tem como cravar se o Trump vai ser como que vai ser esse governo, né? Nós temos indicações, as pessoas que farão parte do governo, as falas do presidente eleito, então tudo isso coloca no mercado um caldo de especulação, mas hoje não passa de uma especulação e para isso a gente tem que esperar até o dia 20, porque após o dia 20, Léo, muita coisa pode mudar, né? Então isso tudo posto, né? Então basta a gente pensar, e aí aqui fica uma provocação também, né? Uma das grandes bandeiras do Trump, né, para esse mandato é acabar com as guerras no mundo. Guerra da Ucrânia e a guerra no Oriente Médio, né? Se isso acontecer, é um evento deflacionário ou inflacionário? Claramente um efeito deflacionário. Por quê? Porque a gente deve ter o preço de commodity cedendo, especialmente o Brent do petróleo. Se o Brent ceder, a gente deve ver ali uma pressão menor da gasolina nas inflações globais, e isso tudo deve fazer com que a curva de juros ceda, porque a gente vai ter efeitos deflacionários grandes nas economias mundiais. Então, precisam ser colocados vários pontos ali que a curva ainda não precificou e que podem acontecer, Léo. 10h06. Bom, Gabriel, para que a gente fale de Brasil e aí encerre a nossa conversa, ontem nós nos debruçamos aqui sobre a cobertura especial do relatório JOLTS e do PMI-SM de serviços. E, em função disso, nós não conseguimos exibir a tabela do leilão do Tesouro. Inclusive, muita gente sentiu falta. Então, eu quero aproveitar a sua presença para repercutir isso. Na sequência, o Diego Kerber vai falar da produção industrial, ele separou um destaque nessa direção. Mas, ó, na tela para vocês, ontem nós tivemos as NTNBs sendo totalmente vendidas, no caso dos vencimentos de 2030 e 2060, e o mesmo sucesso de absorção no caso das LFTs, aí sim pós-fixado, para 28 e para 31. A frustração em absorção se deu nas NTNBs para 35. Léo, o que é NTNB mesmo? É aquele título que paga a inflação mais um juro real que está exposto aí na taxa média. E o que é LFT mesmo?
é o pós-fixado que paga a Selic mais a taxa média que está aí na tela para vocês. Veja só, as NTNBs elas seguem salgadas pra caramba. NTNB para 2030 pagando IPCA mais 7,72. Espirrou a TIM Saúde 8%, hein? De juro real. NTNB de 2035, 7,61% de taxa média. E as NTNBs para 2060, 7,32%. As LFTs pagando a Selic mais 0,07 no caso das que vencem em 2028 e Selic mais 0,11 no caso das que vencem em 2031. É ainda uma dificuldade que não é baixa para financiar a máquina pública para que o Estado brasileiro continue rodando. Quando eu digo dificuldade, não é nem de demanda, a demanda existe, mas é uma demanda que existe, Gabriel, em cima de uma taxa que não é nem um pouco baixa. Não, uma taxa que não é baixa, uma taxa que no médio prazo é insustentável, e a gente olha aqui, ó, NTNB 2035, ofertaram aí 150 mil, levaram aproximadamente 50 mil a uma taxa média de 7,661. Se a gente olhar para isso, quer dizer, o que esse número diz para a gente? Que o mercado quer mais taxa. Então, para a NTNB 2035, o mercado quer mais taxa. Essa taxa não está sendo suficiente. Então, assim, a gente precisa colocar na situação que o governo está chegando num ponto insustentável de financiamento da máquina pública, né? Então, se a gente não tiver, como a expressão, né, que tem circulado muito no mercado, um cavalo de pau nos próximos meses, a gente pode ter um problema sério aí no fiscal, que foi encomendado pelo próprio governo numa crise de credibilidade, Léo. Fato. Tem gente aqui perguntando, né? O que vocês acham, Matheus? Qual que vocês recomendam, as NTNBs ou as LFTs? O que faria mais sentido? Olha, sinceramente, pensando em ciclo, as LFTs elas são confortáveis porque pós-fixadas vão variar de acordo com a Selic em franca ascensão, é um belo aporte, né? Agora, não fica nada mal uma NTNB, né? Eu acho que é só uma questão, se você pensar no longo prazo, e é o que está na tela aqui, 2028, 2031, Gabriel, vamos considerar, né, ó, com base aí na tabela, tá vendo? Não é um título para você se desfazer amanhã. Então vamos ser pragmático aqui, vai? Vamos fazer quase um raciocínio de renda variável para renda fixa. Pô, a Selic, ela vai continuar subindo? Vai. Só que vamos combinar, ela pode ir a 16, 17, 18%? Pô, se ela chegar lá, o Brasil quebra, né? Vai ter que haver uma solução antes disso. Então, onde eu quero chegar para provocar as pessoas pensando em ciclo e quero ver se você concorda com a minha premissa. Essa Selic, ela não vai conseguir chegar a 20, 25. Se ela chegar nesse patamar, aí você pode falar até em venezuelização do Brasil, porque aí a coisa está completamente descarrilhada mesmo, fica insustentável. Se a gente assumir essa premissa de que nós não chegaremos a essa situação limite, a gente deve ver uma Selic terminal na faixa dos 15 cacetada, 16. Ou seja, vai chegar o momento em que ela vai bater num teto. Se ela vai bater num teto, seguida de uma eventual melhora, que pode nem ser nesse governo, né? Pode ficar para 2026, pós-2026, algum grau de melhora, ela pode começar a cair. E ela caindo, o que vai acontecer? Você tem, no caso das NTNBs, em tese, uma apreciação interessante, e os títulos pós-fixados, se eu tenho o rendimento desse título caindo, o valor de face desse título pode subir, não é isso, Gabriel? Então, se eu tenho uma LFT que paga a Selic mais alguma coisa e a Selic começa a cair, o que vai acontecer com o valor de face, o preço do título da LFT? Ele vai subir para compensar, né? Se você pegar um título tão longo assim, 28 e 31. Então eu queria te ouvir sobre isso, porque um bom trade-off para quem acredita que a Selic vai parar de subir em um determinado momento e vai passar a cair, é você se expor a títulos que vão ter que fazer uma marcação do mercado bem mais favorável quando isso acontecer, quando as taxas começarem a descer. As LFTs podem corresponder a isso. Agora, pensando em proteção de capital, não é nada mal um título que paga a inflação mais 7,72%, né? Pois é, Léo, não é nada mal, mas assim, o que eu coloco aqui num outro cenário, né? Então, você colocou para a gente pensar aqui um cenário de que o Brasil pode ter uma melhora na sua situação, né? Então, se você olhar para as taxas que a gente tem hoje, de fato haver uma melhora, né? Você que está ali comprado num pré-fixado ou numa NTNB, né? Porque o que é a NTNB, né? Você tem ali a parte de inflação, né? A inflação implícita que a gente chama, né? Então, expectativa de inflação no mercado é um pós-fixado. Eu não sei quanto que vai ser essa inflação, então eu fico exposto a isso. E você fecha ali, você trava o juro real, né? Então você está travando ali um juro real de 7,5, de 8, enfim, quando você
quanto você comprar. Se você tem uma expectativa de que o Brasil vai melhorar, então que esses juros vai cair, é natural ali que você que fez um pré-fixado, seja um pré-fixado de juro real ou um pré-fixado de LFT, você deve ganhar nesse fechamento da curva, né? Então você vai ter ali, teu PU vai subir e tudo mais. Então você está comprado em PU desses títulos. Porém, eu coloco um outro cenário aqui para a gente pensar, né? E se a gente tiver um descontrole de inflação, né? Então você está aplicado em Selic, né? E isso a gente viu na Turquia, né? Porque o que acontece? Se você tiver um cenário de descontrole, você pode até ter, né, uma Selic que vai subir, mas a inflação vai subir muito mais. E aí você tem que olhar muito bem para isso, porque um cenário de descontrole de inflação, talvez o CDI ou o LFT, não sei se é o melhor lugar para você estar. Então, assim, você olha para uma NTNB, ela começa a ser um pouco mais protetiva, né, por assim dizer, e até mesmo os ativos reais na Bolsa de Valores, né? Ainda que, eu preciso ser rápido porque o ADP tá chegando, ainda que o IPCA seja bem diferente da inflação individual, né? Se eu pedir aqui pro Coutinho, o Coutinho tá pagando, ainda mais os serviços que ele consome, 20% mais caro, entendeu, Gabriel? O IPCA diz lá que é 5, pro Coutinho é 22, 23, entendeu? Você pega a inflação pessoal, brincadeira à parte, costuma ser maior. Mas você fez um contraponto excelente. Quer dizer, vai muito do cenário. Se a gente aposta que a Selic vai bater num certo teto e cair para um título tão longo, se expor a LFT é maravilhoso. Quando essa taxa começar a cair, o valor de face tem que subir para compensar, você pode fazer quase um trade de renda variável na renda fixa. Só que o oposto é verdadeiro. Se a inflação descarrilhar, a NTNB é no limite o título mais adequado para te proteger. Gabriel, nós não temos mais tempo, o ADP bate a porta, vou para a cobertura especial, muito obrigado, foi uma excelente troca, a gente volta a conversar amanhã. Eu que agradeço, pessoal, vamos acompanhar esse ADP aí, valeu, até amanhã. Tamo junto, obrigado sempre. 10 horas com 14 minutos, estamos na boca do gol. Cobertura especial, nada importa mais do que a gente vai trazer para vocês a partir de agora. Na tela, a tabela da volatilidade, o DXY, o VIX, os yields de 2, os yields de 10, a ansiedade do mercado financeiro e a expectativa em torno de mais uma fotografia para o mercado de trabalho, para pensarmos o mercado de trabalho nos Estados Unidos. O JOLTS ontem mostrou uma oferta de emprego superior ao que se imaginava quando a gente pensou no mês de novembro. Agora o ADP abraça dezembro. Vamos com a expectativa. É de 139 mil empregos. Esse é o CAGED do mercado americano. Nós tivemos 146 mil em novembro. Espera-se um saldo positivo de 139 mil, portanto uma desaceleração. Sai o número, é mais fraco. 122 mil empregos na variação do mês de dezembro. Bom, aqui temos um contraponto em relação ao tempero que o JOLTS sugeriu ontem quando abraçou o mês de novembro. No mês de dezembro, esperava-se um conjunto de 139 mil empregos privados, saldo positivo, quando a realidade entrega um saldo de 122 mil positivo. Portanto, é sim uma atividade que entrega mais empregos do que subtrai, mas é uma desaceleração maior do que a imaginada. Esperava-se uma saída do 146 para o 139. Os 146 mil foram mantidos, porque às vezes esses dados são revisados. Não foram, então foram mantidos os 146 mil e nós fomos para 122. Isso alivia a curva de juros americana, como você está vendo. Como tende a aliviar um pouco o VIX. E por quê? Porque no limite, se eu tenho o mercado de trabalho menos aquecido do que eu imaginava, diante de uma retórica inflacionária e super tarifária do Trump, diante de um PMI mais aquecido como ontem e o próprio JOLTS mais aquecido como ontem, diante de evidências que sugeriam menos espaço para corte, o ADP se contrapõe, contrabalanceia. Mas olha, não é só de ADP que nós vivemos nessa faixa das 10h15, tá? A gente também está de olho no seguro-desemprego dos Estados Unidos, vai se dar em 15 minutos, a faixa das 10h30. Esse é um outro ponto importante para a gente ver o número de pessoas que estão requerendo uma proteção contra o desemprego. Bom, Diego Kerber me ajuda com a repercussão imediata. Você vê uma moderação no VIX. Ele estava subindo acima dos 19 pontos, agora volta para ficar abaixo deles em 18,9. Os yields de 2 estáveis a 4,28%. E os de 10 anos diminuem pouco, mas diminuem a toada de alta, saem dos 4,72% para os 4,70%.
Vejam o DXY. Chegamos a ver o 109,300 há pouco, agora temos 109,18. É uma alta de 0,47%. O Diego Kerber traz mais detalhes nas bolsas americanas, pois não, Diego? Pois é, os índices acionários americanos no mercado futuro tiveram um arrefecimento do viés baixista, tá, Léo? Desde a nossa última atualização, eles chegaram a dar uma acelerada nesse viés de queda, inclusive alguns dos índices estavam caindo mais de 0,40% e foram arrefecendo aos poucos esse viés baixista e com a divulgação do ADP tiveram um arrefecimento ainda maior. Agora já estão voltando para os patamares que eles estavam antes da divulgação do número, mas ainda assim é uma queda um pouco menor do que anteriormente a gente estava observando. 0,08% é o recuo do Dow Jones Futuro agora, 0,10% é a queda do S&P Futuro, enquanto o Nasdaq Futuro recua 0,15%. Já o Russell 2000, que estava caindo ali por volta de 0,84% antes da divulgação do ADP, chegou a recuar para 0,64% esta queda na magnitude, mas agora está voltando a acelerar, caindo agora 0,78%. Léo. Obrigado, Diego. O Diego agora vai mergulhar no release do ADP. Diego, chama no microfone assim que você tiver os highlights pra gente pensar o qualitativo do CAGED americano, do mercado como um todo. Por que CAGED? Porque aqui a gente tá falando mais do mercado formal. PNAD vem na sexta-feira. O payroll equivale mais a PNAD do que ao CAGED, porque aí é a fotografia do mercado de trabalho no seu sentido amplo. O ADP funciona mais no mercado formal de trabalho nos Estados Unidos. Coutinho, temos muito a tratar, a gente interagiu pouco, eu aprofundei bastante as trocas aqui com o Gabriel em assuntos estruturais. Agora nós vamos compensar tudo isso. Temos uma maratona pela frente. Por quê? Eu preciso que você revisite primeiro os indicadores americanos. A exemplo do que a gente fez antes do ADP, VIX, DXY e yields de 10 anos. Nasdaq e S&P. Depois a gente vai para a repercussão na parte doméstica, Coutinho, porque o Ibov renovou mínimo agora, o à vista, 0,48%, o Indifut está caindo 0,65% e o dólar vai subindo 0,50%. Vamos começar da porta para fora, você. Então tá, vamos começar com o VIX então. Eu coloquei no gráfico de 30 minutos para a gente ter um pouquinho de sensibilidade em função do que acontece, tá? Então, o VIX, minha máxima é 19,50, cota 18,84, cota abaixo, ou seja, cai nesses últimos 30 minutos, mas de qualquer forma, de novo, mantém o que eu falei, segue com cunho altista. Vou para o S10Y, vamos dar uma olhada no 10 anos lá fora, como é que tá. Double clique nesse cara. E aí, espera um pouquinho que esse... Pronto, chegou. 4, cai forte. Olha só, você tem aqui o abaulamento, então você tem uma alta, lateralização, queda. Cai 4,70%, mantém uma figurinha de sobe, lateraliza, sobe, ou seja, também mantém o seu cunho altista, mas cai agora mais um pouquinho, 4, ele pegou e deu uma corrigida. Quer dar uma olhadinha na parte de bolsas também? S&P Nasdaq. Bora. Então, vamos trocar de plataforma e a gente vem para esse cara aqui agora. No caso de Nasdaq, você tem Nasdaq, vamos pegar os futuros, o futuro fica aqui, ó. Nasdaq futuro tá aqui, 0,25% de baixa, cota a 21306. Vamos pegar Dow futuro de curiosidade, menos 0,13. Vamos pegar S&P futuro, menos 0,17. Excelente, Coutinho. Olha, é o seguinte, atualizações. O site em que fica hospedado o release do ADP tá com problemas. O Diego não tá conseguindo baixar ali o release especificamente, o PDF, pra gente dar uma olhada e entender o qualitativo. No entanto, a economista-chefe que cobre os dados do ADP já se posicionou. O nome dela é Nila Richardson e, segundo a autoridade, aspas, o mercado de trabalho desceu para um ritmo de crescimento mais modesto no último mês de 2024, com uma desaceleração tanto nas contratações quanto nos ganhos salariais, o que a nível inflacionário é uma ótima notícia, para o trabalho do Fed é uma ótima notícia. Você teve uma desaceleração na contratação e uma desaceleração no ganho salarial. Para quem deixou de ser contratado, a notícia é péssima, né? Mas pensando no raciocínio macroeconômico e na condução do mandato do Fed, ele está vendo o mercado de trabalho apertado dar uma arrefecida e ele está vendo o salário dá uma estabilizada ou uma diminuída nos ganhos. Você ainda tem um aumento salarial, mas ele está mais moderado. A gente lembra que quanto mais o salário engorda sem que haja contraparte da produtividade, mais inflação inercial você precisa calcular. Ela dá sequência. A assistência médica
se destacou no segundo semestre do ano, criando mais empregos do que qualquer outro setor. Então, com isso, a gente tem aqui um bom contraponto, né? Quero acreditar, em linha com as conversas que eu tive com o Alex, que o segmento que mais teve desidratação e demissões, descontinuidades nos contratos é o setor familiar. É o piscineiro, é o jardineiro, é o funcionário ali que atua junto da família, o motorista, é o empregado ali de casa, etc. Mas eu já sei, porque está confirmado pela economista-chefe que cobre o ADP, que a assistência médica foi o oposto. Foi o segmento que mais entregou, criou, gerou empregos neste ano de 2024, pensando no segundo semestre. Resta saber qual o segmento que mais deteriorou empregos no segundo semestre de 2024. Essa informação a gente fica devendo, vamos trazer no paralelo tão logo seja possível acessar o documento. Mas é isso, amigos, é o ritmo mais lento no crescimento, um ritmo mais modesto no crescimento no último mês de 24, desaceleração nas contratações e também nos ganhos salariais. Coutinho, da porta para dentro agora, dólar, índice, você. Bora. Índice, lado esquerdo sem alteração, então recordar é viver. Falamos no 420, falamos no 690, voltamos para o 520, 121.545. O índice praticamente estável, toada baixista, canal de baixa, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Dólar, seu lado direito. Dólar repica, também praticamente entre 6,16 e 6,17. O dólar, em algum momento, questão de uns 20 minutos atrás, 25 minutos atrás, o dólar chegou a negativar, depois o dólar já voltou de novo, ou seja, a moeda americana está bastante volátil, mas, lamentavelmente, aos meus olhos, comprometida nessa figura de convergência. O dólar, a gente precisa de um pouquinho mais de história. Vamos lá, fazer aquele panorama das blue chips, entender quais são as ações que mais vão chamando a nossa atenção? Então, pessoal, hoje nós temos Ambev caindo 0,60, B3 caindo 0,29, Banco do Brasil 0,45, Bradesco 1,20, ainda no setor financeiro Itaú cai 0,60 e Santander cai 0,90. Depois a gente vai para o Quarteto de Ferro, pancada em CSN, queda de 2,27. Gerdau tá na ponta oposta, vai subindo 0,28, pouco. Papel sobe, Gerdau é um deles. Uzi Minas recua 2% e Vale recua mais 0,48. Meus amigos, Vale perdeu os R$52. Aí nós vamos para Eletrobras, Elet 3 caindo 1,5 a 33,70. Embraer vai avançando 0,74. Nós tivemos, Diego, me ajuda a lembrar, a recomendação foi por parte de qual banco para a Embraer? Mantendo BTG. R$68, hein? O preço-alvo. O BTG manteve recomendação de compra, estimando em R$68 o preço-alvo de Embraer. Embraer já está ameaçando os R$59. Que espetáculo a Embraer. Nos últimos 12 meses, praticamente 200% de ganho para EMBR3. Aí nós temos Magalu caindo 3% a 6,39. Petrobras estável. Suzano avançando 0,70, recebendo o fluxo que ontem tanto lhe faltou. E VEG está avançando 1% a R$54, está de volta aos 54 a VEG. Curva de juros. Na ponta curta, desidrata 1 ponto base, na ponta média e longa, pede 6 pontos base em média. Coutinho, vamos pegar aqui os papéis que mais vão chamando a atenção. Vamos começar pela Vale, ela perdeu R$52, né? Era um patamar simbólico, relevante. Será que os R$50, graficamente falando, são um ponto fácil de perder? Porque essa Vale a R$49 geraria manchetes. Pois não, Coutinho? Bom, então anota aí, R$48,92, tá bom pra você? R$48,92. Tá bom pra você? Forte, hein? Forte. Tá lá. Dá quantos por cento? Você consegue esticar aí? Consigo. Clica daqui pra Seria cá. quanto de Você quer queda? do topo ou só desse último movimento? Não, desse último agora? movimento. Daqui pra cá teria que descer mais 4,84%. 4,84%. Seria uma senhora queda. Agora, o gráfico não desincentiva a gente a pensar isso, ao contrário, né? Não. O gráfico vai sugerindo envelopes de baixo atrás de envelopes de Isso baixo. daí, sem alteração nenhuma, Valecita, olha só. Cai, corrige, cai. Primeira lateralização cai, segunda lateralização cai, ainda está no finalzinho da perna desse envelope, cota 5184. Objetivo 48,92 e chegando lá, a gente vê o que faz. Que coisa! Vale vai depender muito da China e é só no mês de março que se espera o Estado chinês colocando sobre a mesa um pacote de estímulos suficiente para engrenar, entre outros segmentos, o segmento imobiliário, do qual tanto depende o minério de ferro,
que vai ficando abaixo dos $100 com alguma razoabilidade, né? 96, 96,50, enfim. Bom, o Quarteto de Ferro ainda preserva a Vale, se você olhar para a CSN. CSN está caindo 2,15%, toca agora R$ 8,18, Coutinho. Baixista também, CSN a gente cantou ela com o objetivo a 6,79. Ativo cota 8,18 com envelope de baixa já desenhado. Então é uma questão de tempo, a priori testa 8, objetivo 679. A gente parte agora para um dos destaques de alta, ou para alguns dos destaques de alta. Tem a tríplice aqui, Embraer, Suzano e WEG. Sobre Embraer você falou mais cedo, vale revisitar agora no contexto do mercado à vista, BTG mantendo recomendação de compra e olhando para R$ 68, como preço-alvo. Ó, vamos fazer uma matemática básica aqui, ó, de 58 para 68 são R$10. É praticamente 20% de upside, vai dar uns 18, 17% de upside, o espaço enxergado pelo BTG para o crescimento ainda de Embraer. E aí, Coutinho? Vamos lá, Embraer, a movimentação de hoje, dando uma limpada no gráfico, olha só, sobe, lateraliza, sobe, tá exatamente embaixo da resistência. Então tá duelando ali agora e deve dar uma oscilada no 5878. Quem tá comprado tá bem comprado. Meu primeiro objetivo e mais importante, 61,41, porque é uma terceira linha, né? E aí, em homenagem ao meu querido da terceira não passa, então 61 não deveria passar pelo menos direto, né, com tanta facilidade. Então, assim, né, a gente já vinha falando desde final de novembro, quem tá comprado tá bem comprado. Me incomoda um pouco, de novo, né, sempre bom alertar essas longas lateralizações, mas Embraer a priori, altista, quem tá comprado ok, compras a critério. Ok, Embraer passada limpo. Aí eu prometi para o público outros dois destaques positivos num dia em que o vermelho está predominando. São eles Suzano e WEG. SUSB 3 primeiro, Coutinho. Bora, double clique nesse cara, vamos dar uma olhada em SUSB. SUSB, pivôzão de alta, quem tá comprado tá bem comprado. A entrada foi a R$ 59,50. O ativo sobe, lateraliza, sobe. Então, a priori, eu tenho duas figuras de cunho altista. Não é a melhor figura, tá? Em função desta quebra, mas ok. Eu acho que vale a manutenção de compra para quem tá comprado em Suzano. Não abriria novas posições, seja nova, seja reforço. O ativo tem 0,35 de volta e o stop está na casa de 0,60, 0,70 centavos. Obrigado, Coutinho. Direto para WEG. WEG revisita a faixa dos R$ 54. WEG, vamos lá. A gente cantou WEG descendo a 51,47. Uma pena que eu não cantei nesse dia, porque se eu tivesse aqui nesse dia, era compra especulativa sob suporte. Então, WEG, Gerdau fez o mesmo movimento, posso dar uma passada lá. WEG agora não faz figura gráfica, simplesmente sobe. Cota 54,11, a priori beneficia quem está comprado. O ativo tem upside a R$ 57,15, sem figura gráfica. Obrigado, Coutinho. Agenda. 10h30, vamos para a agenda. Seguro-desemprego, agora é o jogo. Vamos lá, a tabela da volatilidade está na tela para a galera. Já há uma reação por parte dos indicadores à nova evidência que sugere um mercado de trabalho menos aquecido, tá, pessoal? Por quê? Mais aquecido, pessoal, porque 201 mil pedidos de seguro-desemprego foram registrados. Nós tínhamos tido na semana passada 211 mil, se esperava 214 mil, ou seja, se esperava que mais pessoas corressem atrás do seguro-desemprego. E se mais pessoas correm atrás do seguro-desemprego, é porque o mercado de trabalho americano deu uma arrefecida. Mas não, a realidade está entregando 200 mil pedidos de seguro-desemprego. Menos gente correndo atrás do benefício. Se menos gente corre atrás do benefício, você tem de duas uma. Vamos lá com a primeira hipótese. É o mercado de trabalho mais aquecido, mais gente empregada, menos demanda por seguro-desemprego. É a forma mais automática de ler. Mas tem o segundo ponto que invariavelmente a gente menciona na cobertura. Há críticas muito fortes sobre o quanto esta métrica dos pedidos de seguro-desemprego é capaz de traduzir efetivamente a demanda pelo benefício, porque muita gente que demandaria o seguro-desemprego não tem a documentação adequada, não tem as informações e os ajustes legais dentro dos Estados Unidos para conseguir acessar o benefício. Então isso pode fazer um fenômeno ghost, né? Um fenômeno de fantasma para a gente
ter a real dimensão do número de desempregados lá na potência americana. Bom, nós tivemos isso, tivemos também o número absoluto dos pedidos de seguro-desemprego, saindo de 1.834 para 1.867. Ok, então um leve incremento aqui nesta métrica, nos pedidos contínuos, tá, pessoal? Então aqui não é mais o pedido em bloco absoluto, eu estou pegando a média contínua. E tem uma outra métrica muito importante, que é a média das 4 semanas. Na média das 4 semanas, nós saímos de 223 mil pedidos para 213 mil pedidos. Então, a média, ela desconta mais a volatilidade, as fotografias fora da curva, não é? E ela está mostrando a mesma essência de um mercado de trabalho em tese mais aquecido que permite que as pessoas demandem menos pedido de seguro-desemprego. Olha aí, ó. O DXY está em 109,140 pontos, uma alta de 0,43. O VIX fica em 18,5, abandona a faixa dos 19 pontos. Os yields de 2 passam a cair, meio ponto base, a 4,28. Os de 10 parecem se acomodar na faixa dos 4,70. Diego Kerber. Pois é, tem uma atualização dos índices acionários americanos que agora estão subindo, 0,05% de alta para o Dow Jones Futuro, 0,04% de avanço para o S&P Futuro e 0,04% também de alta para o Nasdaq Futuro. O Russell 2000, ele continua insistindo na queda, tá? 0,64% de recuo, apesar de ser um arrefecimento também do viés baixista que a gente chegou a trazer logo depois que saiu o relatório ADP também. Mas os índices acionários americanos estão se firmando aí quase na estabilidade nessa busca pelo 0 a 0, Léo. Obrigado, Diego. Diego, em instantes, vamos fazer o seguinte, deixa o Alex Martins chegar aqui, porque o Diego já tem informações sobre o release do ADP. A gente conseguiu acessar o documento, ele já separou algumas das informações. Se você quiser até colocar nos nossos slides, porque a gente repercute junto com o Alex vai voltar logo menos aqui, 10h45, 10h50. Coutinho, vamos seguir então com o mercado brasileiro, pós seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. R$ 6,171 é o que a gente tem no dólar. O Ibovespa agora cai 0,83, renovou mínima no 120.160. O que acontece se o Ibov à vista perde os 120 mil, hein? É um vácuo gráfico para buscar novas mínimas? Se perdeu 120? Isso. Azeda de forma... Sério? Opa! Vamos lá. O Ibov não pode perder de jeito nenhum o 118,685. Okay. Recordar é viver, é esse carinha aqui, ó. Ok. Então, se perder aqui, nota que não perdeu, né? O Ibov chegou lá, bateu exatamente em cima nesse suporte, que é quase um histórico mensal, e recuperou. Agora, de novo, ainda mantém minha toada baixista. Ô, agora... Coutinho, deixa eu te cumprimentar, porque eu acho isso lindo, cara. Não é sempre, né, que a verdade gráfica ela vai ser respeitada, ou que a verdade macroeconômica, ou que a verdade fundamentalista. A verdade fundamentalista, então, meu Deus, né? O fluxo muitas vezes a derruba. Mas quando isso acontece, dá uma olhada na beleza da análise gráfica, num caso como esse. Olha como esse suporte é um suporte relevante. Ele foi muito respeitado. Muito respeitado. Tanto é que o Coutinho vai lá e denuncia. Se esse suporte for perdido, aí meio que Deus nos acuda. E nós não estamos com uma distância confortável dele, né, o Coutinho? Não. E, de novo, né? Ou seja, o mercado tá em tendência de baixa, eu tenho um canal de baixa, ou seja, eu tenho tudo para baixo. O mercado respirou 2 dias, ou seja, o que são 2 dias face a toda essa derrocada. Então, assim, o ativo cota, no caso o índice 120,073, não pode perder o 118. E aí, respondendo sua pergunta, vamos para onde? Sendo muito conservador, 112 mil ou 111,500. E aí, nota que quando eu pego 111,500, se você gostou desse repique aqui, ó, você vai adorar esse aqui, ó, que data de novembro 23. Então, por enquanto, esse é o nosso objetivo. Novembro 23, o Ibov a 111 mil pontos. Ironicamente, foi um fundo, né? Aí veio todo aquele otimismo com o final de 2023, o gringo comprando bolsa. Aí dali pra frente só subiu. Máxima histórica, exatamente. Aí dali pra frente só subiu. Beleza, então vamos lá. O primeiro suporte, 118 mil e quantos? 118,685. Ok. E depois 111,598. Não é 112 não? 111? 111. 11,598. Anotado, Coutinho. Vambora, 10h36. Deixa eu ver, o dólar renovou máxima. Acabou de renovar máxima nos R$6,177. Já estamos acenando para os 6,18. Vamos lá, Coutinho, dólar. Bora, doletinha.
Doletinha forte. Vamos colocar o doleta rapidamente só para fazer um exercício. Vamos colocar o dólar no gráfico de 4 minutos no dia de hoje. Olha só o dólar hoje. O dólar saiu de... Aqui no meio, né? Abriu 6,16. Sua mínima 6,15. Já foi para 6,17. Já voltou para 6,14. Já voltou para 6,17. E agora ameaça quando eu tiro o zoom. Isso aqui é um envelope de alta, vocês já sabem. Sobe, lateraliza, sobe. A priori agora tá querendo pegar e dar o impulso final dele. Então dólar a 6,20, primeiro ponto. Dólar a 6,27, segundo ponto. Coutinho, o Ibov tá no 120,001. Falta muito pouco, acaba de perder. 119.936 pontos, o Ibov renova a mínima, o dólar renova a máxima, 6,18, acaba de ser retomado, Ibovespa abaixo dos 120 mil pontos. Vai se desenhando uma fotografia muito parecida com a do modus operandi da Bolsa Brasileira ao longo do final do ano passado, especificamente o último trimestre. Quer dizer, aquele cenário clássico do kit do vendedor, o kit dos vendidos. Nós temos 12 pontos base a mais nos prêmios em média na curva de juros, temos o dólar subindo 0,75 e temos a Bolsa recuando 1%. O direcional da semana começa a ser anulado em alguns casos, tá? Os contratos longos da curva de juros já começam a ter na semana mais pedido de prêmio e não menos. Os contratos curtos e médios estão praticamente no negativo ainda. O dólar já começa a pagar boa parte das perdas que foram acumuladas entre segunda e terça-feira. Nós temos agora, na semana, um recuo de 0,63%. É um recuo tímido frente aos quase 2% com que o dólar chegou a flertar, 2% de queda. O Ibovespa Futuro está guerreiro. Apesar dele cair 1,08%, na semana ainda sobe 1,33%. O jogo é jogado, meu caro Coutinho. Os 120 foram perdidos, retomados agora. Vai ter briga nessa região, sem dúvida alguma. A gente retoma, no entanto, alguns dos papéis que estavam chamando a nossa atenção. Vamos falar do setor financeiro, Coutinho? Abrindo os trabalhos com B3. B3 cai 0,39%, 10,27. Bora. B3, vamos dar uma olhada nesse cara. Se eu não me engano, eu tinha dado manutenção de compra. Olha só. B3, B3 é muito parecido com o Embraer, né? Ou seja, você tem uma longa lateralização, você tem um envelope. A lateralização de B3, ela começa a incomodar no sentido de que não sai do canal, ou seja, não consegue subir. Quem tá comprado, tá bem comprado. O objetivo de B3 ou no 0,56 ou no 0,95. Me incomoda o excesso de lateralização. 10,39. E a gente parte agora para o setor bancário. Abrindo os trabalhos com o Banco do Brasil, BBAS3, queda de 0,75%. Bora. Esse aqui tá ruim, baxistaço, tá? Não precisa nem falar, olha só, longa tendência de baixa, já com envelopezinho desenhado. Nota aqui, falei no dia de ontem, tá? Esse cara subindo era para tomar cuidado com 2141, bateu, reverteu. Então agora ele é baixista, voltaria a testar 2373, vai comprar Banco do Brasil a R$ 22,64. Agora, ainda no setor bancário, a gente vai para Itaú e Bradesco. Bradesco vai caindo 1,30%, de volta aos 11,42. BBDC4 na tela. Vamos dar uma olhada, não deve estar muito diferente. Ó, não, realmente não tá. Então você tem aqui, ó, primeira, segunda, terceira linha. Bradesco já está há bastante tempo nessa região dos 11, não se move, de qualquer forma, baxistaço. Objetivo de Bradesco 11,10, objetivo de Bradesco 10,78. No caso de Itubi 4, Itubi 4 deu uma respirada, a gente falou dessa respirada, pedi para tomar cuidado. O canal de Itubi baixista está na tela à sua disposição, pedi para tomar cuidado com 3182, olha só, foi lá direitinho, já voltou para baixo. O objetivo de Itubi seria retestar 2982, pior caso 2740. 10 horas 41 minutos, saímos do setor financeiro e dos clássicos que a gente faz aqui a avaliação. Petrobras, Petri 4 está caindo 0,50% a 36,80, ajuda a derrubar o Ibovespa, como vale também que cai 0,50%. Pois não. Vamos lá, Petro, olha só, Petro melhorou, tá? Por quê? Porque Petro, a gente cantou aquela venda no 3698, lembra? Então Petro subiu, eu falei para tomar cuidado aqui, Petro realmente desceu. Só que agora com esta alta e esta lateralização, Petro já me desenha um envelopezinho de alta. Então eu fico mais confortável. Quem tá comprado em Petro,
continua bem comprado, apesar dos avisos que eu falei, só que agora esta figura ela é mais beneficiosa para quem está comprado. Ativo cota 3679, deveria retestar 3698 e a parte superior do canal. Objetivo mais curto de Petrobras, casa, inclusive com esse envelope, é R$ 37,90. Só para eu aprender contigo aí nesse gráfico, né? A gente tem primeiro um envelope de alta confirmado, quer dizer, subiu, lateralizou, subiu. O grandão. Atingiu, isso. Ele sobe, lateraliza, sobe. E deixa um pico ali em cima. Aí a gente tem uma reversão, é esse o nome? Uma correção? Uma correção. Uma correção. Isso. A gente tem uma... reversão seria se tivesse mudado a tendência, não Isso. mudou, né? Então você tem uma correção. Que é essa daqui. Isso, que respeita um suporte relevante em linha com os candles anteriores. E aí você tem o repique. Aí ele sobe. O que é esse sobe? É um repique? Não, é uma correção desse movimento de baixa, né? Porque você pode olhar a figura de vários tamanhos. Você tem essa longa, que é esse envelopão que você está vendo. Isso. Quando você pega e você fala deste movimento e você olha só para ele, esse movimento, esse aqui, ele é a correção desse. Ou esse é a manutenção desse. Então, depende de qual movimento você está olhando. Como a gente sempre olha o mais curtinho, sobe, lateraliza, sobe. Depois ele cai, aí ele volta, aí ele corrige. Por isso que eu pedi para vender aqui, ó, porque isso aqui era um pivô de baixa. Então isso daqui é uma correção desse cara aqui. Aí agora, o que que ele fez? Ele formou um envelopezinho aqui que você já tá olhando. Isso. Então eu desprezo tudo para trás e agora olho só para ele. Que Então, tem aí um iminente envelope de alta, isso né? daí, é só romper aqui agora o 37,05 e a gente vai voltar pro 37,90. Talvez a sua dúvida tenha sido assim: primeiro você olhou a figura mais longa, aí eu parti para essa aqui, que era essa pequenininha, aí já montou o envelope. Então, quando ele monta uma nova figura, eu vou desconsiderando as outras e eu sempre me atenho à mais atual. Então, se você perguntar Ótimo. qual a mais atual de Petro, sobe, lateraliza, sobe. Então, Petrobras tem um envelopezinho de alta no curto e tem esse grandão aqui. Tem dois envelopes, um grandão e um envelope curtinho. Bom, Coutinho, 10h44, a gente vai atender alguns pedidos da audiência. Vamos começar aqui, ó, deixa eu ver quem é que eu vou chamar. O glorioso, aqui os membros do YouTube do TC, né? São os nossos primeiros pedidos. E o Samir tinha falado de Banco do Brasil, ele foi atendido. Deixa eu ver aqui, quem mais? Ó, o Leandro, o grande Coutinho, pode fibar NVIDIA e Tesla? Valeu, Leandro, vai lá, Coutinho. NVDC, acho que ele quer fibar aqui talvez, né? Então vamos fibar Brasil. NVIDIA, NVDC 34, tá na tela, tá? Longo envelope de alta, olha só, sobe, longa lateralização. E aí, no curtinho, seguindo a mesma análise que a gente fez pro Léo aqui agora, eu vou pegar a NVIDIA em dois momentos. Então, o amarelo é o longo, sobe, longa lateralização, sobe, deixa embora. NVIDIA no curto. NVIDIA no curto é só você fibar um pivôzinho. Então, NVIDIA cai, tá uma compra a R$ 17,39 com stop técnico a R$ 16,95. No caso de Tesla, Tesla no Brasil, cota 75,07. Falei para tomar cuidado que era venda, realmente deu certo, vendeu no 79,11. O que a gente tinha? Sobe, lateraliza, perdeu, eu inverto. Então o que eu tenho? Tenho um pivôzinho de baixa, cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai. Quem está comprado em Tesla está mal comprado, cota 7507. Primeiro objetivo de Tesla, 69,70. Pior caso, 5448. Vou dar uma moral aqui pro Fernando Moreira, convidando ele a se tornar membro do YouTube do TC, sempre muito respeitoso aqui com a gente. Ele diz: bom dia, Coutinho, bom dia, Léo. Analisa Gerdau, GGBR4, por gentileza. Gerdalita, essa a gente lacrou. Se você gostou do repique do dólar, do Ibov, você vai adorar o repique de Gerdau. Olha só. Gerdau, recordar é viver. Eu falei que Gerdau era uma compra nesse suporte. Então, quem estava posicionado em Gerdau, olha só, a gente estava olhando essa região aqui. Gerdau caía como se não houvesse o amanhã. E aí eu falei que Gerdau tinha, para os mais arrojados, uma compra especulativa sob suporte. Então tá aqui, Gerdau deu esse upside, lembrando que essa compra ela é sempre curta, já perdeu, né? Ou seja, então é só esse movimento muito rápido para que Gerdau volte. Da forma que está agora, Gerdau está na parte inferior do gráfico, ela poderia dar um pique de alta, não deve dar até em função, primeiro, estrutural, segundo, mercado,
Gerdau simplesmente foi lá, repicou essa rapidinha, volta lateralizando, ou seja, isso daqui Envelope pode de ser baixa. o quê? Envelope de baixo. Então, o mercado... Meu Eu aluno. tô estudando com você, garotinho. Mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Então, Gerdau atento, não pode perder o no 756 se perder a Zeda. 10h46, e eu queria aproveitar essa figura porque ela é didática. Você vê como não pode ser apressado, né? Alguém poderia falar assim, opa, perdeu o suporte. Olha lá o candle de baixa que furou o suporte. E de fato, para de sentir muito, de não compreender. Pô, bicho, a Siri aqui tá muito doida, bicho. Ela quer participar do programa cada dia mais. Mas que coisa. Como eu dizia, Siri, ó, aprende a análise técnica que a sua vida vai melhorar. Ela tem Por quê? inveja do RoboTrader. Do RoboTrader, É isso. verdade. Mas vejam só, nós tivemos aí o rompimento do suporte, inegável. Só que não pintou o candle da confirmação. Confirmação. Não veio a confirmação, né? Você tem uma perda do suporte, mas o candle do dia seguinte já nos coloca de volta à região acima do suporte. E isso era o sinal de que poderia haver um pouquinho mais de estabilidade acima desse patamar. Vamos ver se no novo teste esse suporte é respeitado ou definitivamente não. Mas a tendência é baixista, né? A tendência é de baixa. E olha só, a gente já sempre fala de trade especulativo ou dessa compra especulativa sob suporte. Essa brincadeira aqui na máxima, logicamente não precisa pegar tudo e não é provável que se pegue tudo. Só esse repiquezinho foi 5%. Boa, meu caro Coutinho. Um abraço pro Ale Mendes, pro Thiago de Castro. Dizendo aqui, Thiago de Castro. Coutinho, é o melhor nos gráficos. Tá com moral, hein? Obrigado, Com moral, hein, querido. garotinha? Quem mais tá aqui? O Charles Vinícius. Tá falando do mercado cripto. Vamos fechar com Bitcoin? Vai Bora. lá, Coutinho. Vamos dar uma fibada no Bit. Vamos ver como é que tá o Bit. Bit. Tá lá, 95 mil dólares. Então, Bitcoin, recordar, é viver. Baixista, tá? Você tinha aqui um longo envelopão, esse envelopão já foi perdido. Falei que o Bitcoin, se subisse, iria a 100 ou no máximo a 102. Foi a 102 e agora cai. Quando ele cai, ele ratifica o meu pivôzinho de baixa. Então, Bitcoin verdadeiramente baixista, fiquem atentos. Não pode perder 90.750, se perder a Zeda. Objetivo do Bitcoin, 82.059. Bom, pra fechar, tem 2 pedidos no WhatsApp pra gente prestigiar. Estão chegando dezenas de pedidos aqui todo dia. A gente agradece muito. A dor de cabeça é só que não dá pra atender todo mundo. Estão contando com a compreensão de vocês. O Davi Lima tá querendo GameStop lá na Bolsa de Nova York. GME é o ticker. GME. GameStop. Vai lá. GameStop Corp. Isso, Vamos dar isso uma olhada mesmo. nesse cara. Isso. Reseta o gráfico, deixa eu colocar no semanal só para entender o que está acontecendo. Já entendi, agora eu volto pro diário. Tá, então vamos lá. GameStop, eu vou fazer um paralelismo com o Embraer, talvez, um pouquinho mais curto. O Embraer tá um pouco mais longa a lateralização. Você tem um pivô e aí você tem uma lateralização. Cunho altista, quem tá comprado tá bem comprado. Você tem alguns fibos para pegar, eu vou ser mais conservador, eu vou eventualmente pegar o fibo mais curto, tá? Então, olha só, o ativo cota 33 dólares e 37 centavos, upside melhor 35 dólares e 42, upside máximo da operação 41,15, ativo de manutenção, compras a critério. Eu não sei quem que é Rutinha, tá? Se conhecer, você me apresenta. Mas o Ale da Tchê, no Zap, falou que a Rutinha vai buscar você aqui na TC News. Acho que ele tá querendo te levar pra comer uma costela no bafo lá no Rio Grande do Sul. E pra fechar, o Leandro tá pedindo SBFG3. Brasil. SBFG3. FG3. Esse cara é grupo SBF. Tá. Lateralizado de uma forma ruim. Faria um eventual paralelismo com bancos, tá? Então cai, lateraliza, cai. O ativo cota no 70, no 72 é uma resistência. Cuidado, eventualmente vai bater e voltar para dentro do canal. Esse cara, ele segue, ou por enquanto é baixista, vai depender da inflexão do dia de hoje. Objetivo de SBF seria 10,21, pior caso 9,78. Na eventualidade que suba, eventualmente você já vai me perguntar, tá bom, se subir vai para quanto? Se subir vai para 12,72, que é igual o gráfico do Bitcoin. Coutinho, estamos encerrando os trabalhos contigo hoje e eu quero pedir desculpa, viu? O tio tem que ter humildade de pedir desculpa, Fiboninha, pra você, porque praticamente não deu.
para interagir com você hoje. Você veio, se comportou muito bem. Tô brava com você. Não, calma, não fica. Não fica. gostei. Não, eu entendo, mas eu posso fazer o quê? O programa apertou Não pra vai, caramba não. hoje. Não, claro que vai. Você vai ter que entender, faz parte Não do vai, crescimento. Vai, sim, senhora. Você vai Tô entender. irritada. Tá bom, já entendi. Tô Também já não quero mais. Pode descansar. Volta amanhã. Ê, Fiboninha. É um sucesso a Fiboninha. Coutinho, obrigado, hein? Tamo junto. Agora ela chorou. Não, ela riu. Não Ela vem, riu. não vem me pintar de vilão. Ela riu. Tchau, Coutinho. Até amanhã. Tchau, Papai, gente. Uma fiba boa. neles. Eu vou, pra deixar que eu fibo todos eles, minha filha. Tchau, pessoal. Vejo vocês meio-dia. Tchau. Tchau, Valeu, valeu Coutinho. Coutinho.